Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando... O que foi? Ah, sim, ó, não sabia nem o que era, tá vendo como o negócio é ao vivo mesmo. Consigo nem enganar você, certo? Eles até me enganaram aqui. Tô cercado de gente bonita, você tá vendo que o Trigueiro não tá aqui, por isso que eu tô cercado de gente bonita, tá chegando. Acabei de ver o professor Ítalo Trigueiro trocando de roupa ali, certo? A visão do inferno. Se alguém quiser ligar pro Ibama e pedir para capturar aquele bicho, que eu não sei o que é, um negócio estranho, tá ok? Mais uma vez agora valendo, boa noite, pessoal. A gente tá aqui no evento ao vivo. Para você que está aí, né, se preparando para o concurso público municipal, estadual, federal, e que tem essa disciplina, que é a disciplina mais gostosa do mundo de estudar, é a única que deixa você doido sem saber o que é que vai cair, que é a disciplina de atualidades. Então, o que é que a gente tenta fazer aqui? A gente elenca um tema, esse tema ele serve como eixo, como esqueleto, mas a gente vai falando de tudo a respeito desse tema, dentro da medida do possível, tá ok? Por quê? Porque senão, às vezes, a gente foge mais da coisa e acaba não sendo uma aula tão proveitosa aqui. Então, Nilton, o que é que a gente tem hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho de Olimpíada, certo? Mas a gente pode estender. Ao invés de falar somente de Olimpíada, a gente pode falar de grandes eventos. Então a gente fala tanto de Olimpíada quanto de Copa do Mundo, por exemplo, e ver que estes grandes eventos, eles acabam gerando consequências tanto positivas quanto negativas. E principalmente, o momento em que os países recebem esses grandes eventos. No caso aqui, nós temos o Brasil recebendo 2 eventos em sequência, a Copa do Mundo 2014, eu sei que você lembra, porque todo mundo sabe onde é que estava naquele dia do 7-1, fatídico do cão, né, daquela seleção daquele país nazista, que veio pra cá e deu na gente 7-1, lá no Mineirão, tá ok? E a Olimpíada, que você deve estar acompanhando, todo dia torce pro Brasil ganhar alguma coisa, e o Brasil ele não corresponde muito à altura, né? Principalmente porque você não sabe nem o que era o tiro, é um dia torceu porque o rapaz ganhou prata, pelo amor de Deus, né? Nilton, me diz uma coisa, vem pra cá. Quando a gente fala de grandes eventos, como por exemplo, certo, isso que você falou, Copa do Mundo e Olimpíada. No caso da brasileira, vamos colocar aqui do lado, certo? A Copa do Mundo de futebol, vou chamar só de Copa do Mundo, porque tem Copa do Mundo de tudo, certo? Ontem eu estava aqui num shopping aqui da capital, assistindo um jogo, que eu não sabia o que era, todo mundo com um taco na mão, correndo atrás de uma bolinha, parecia que levantava era água, e eu não sabia quem é que estava ganhando, só para ter noção de como eu entendia do esporte, certo? Copa do Mundo e as Olimpíadas, tá ok? Pegando aqui o mote do Brasil, o que é que nós tivemos? A Copa do Mundo de 2014. Garoto! Ainda bem, ele não tem telefone. Eu pensei que o senhor estava falando mal de mim, ele pegava no flagra. É isso, professor. Já falou aqui que o senhor chegou. Mentirosa. Se trocou bem ajeitado, viu? Se apresente pro pessoal que viu você chegando agora. Boa noite, tá? Trânsito tá horrível, esse negócio de trabalhar demais. Sai de casa 5 minutos antes também é horrível. Como eu sou burguês, né, que nem o professor Nilton vem de casa, tá de bermuda, chinela, chinela Raider, olha aí. Mentira! O pobre coitado usa do pé, sandália do pé, tá? Mas a gente chegou pra tentar aqui engrandecer um pouquinho o evento de vocês hoje, vai ser uma coisa bacana, já tô vendo aqui o SAT, tá? Mas... Sérgio Luiz tá dizendo que eu fui assustar alguém, mas Sérgio não fresque não, e a Lorena tá adorando. Tá, já tem cupom? Já tem cupom? Márcio, tem cupom. Tem o cupom, tá aqui, ó. 30 pra passar, viu? 30 pra passar. Não vacile, não. Olha, se inscreva lá nos canais da gente. Você já tá inscrito, você tá aqui, né? Então aproveita. Pelo menos no YouTube, né? Tá, YouTube. Mas vai lá no site, acesse a área do site, né? É verdade. Veja o que tem lá gratuito. E tem agora... dica. O Nilton tá, inclusive, devendo uma dica escrita pra Letícia. Né, Letícia? Já a Letícia escreve aqui a dica que o Nilton tá devendo escrita. Márcio, pelo amor de Deus, não acorde essa mulher. Letícia, fica calada. Deus, por favor, calada. Aí, certo? Meninada, vamos lá. Professor Nilton, desculpa, vai. Pronto, o que é que a gente tá falando aqui? Até vamos botar aqui em vermelho para chamar um pouquinho a atenção, não é? Segura o apagador, o professor está aqui para fazer isso, viu? Nós temos aqui a Copa do Mundo de 2014, você lembra, professor? Eu estava falando para eles agora que todo mundo lembra onde é que estava no dia daquele 7-1. Eu estava na sua casa no dia daquele Brasil e Chile, você lembra? Foi, lembro. Pronto, então... Só da parte do jogo, o resto eu não lembro de nada. Até porque você não sabe como é que ele saiu, o Ibama levou, né? E as Olimpíadas agora do ano 2016. Ótimo. Então, Nilton, peraí, a gente está falando de Olimpíada ou de grandes eventos? A gente vai falar das causas e consequências dessas duas coisas. Claro que o foco, até pelo que você viu aí, são os Jogos Olímpicos. Agora me diga uma coisa, Trigueiro. Diga. Os Jogos Olímpicos da tal da era
moderna, né? Porque você deve lembrar, a partir de 1896, nós temos uma espécie de ressignificação do espírito olímpico. Exatamente. Nós temos, querendo ou não, o resgate de ideais que vem lá de uma civilização da antiguidade clássica, que você deve conhecer muito bem. Os gregos antigos. E detalhe, essa parte é bem legal de falar. Por qual motivo? Quando você estudou Grécia lá na história, aquela disciplina linda, maravilhosa. Jogos helênicos, né? Jogos helênicos, né? Principalmente da cidade de Olímpia, Exato. com datações que vão do período anterior a 3000 a.C., em que já se registravam os campeões de determinadas modalidades, por exemplo. Tá ok? Na época tinha bila, jogo de bila, bila, porrinha e aquele assim, ó. Pedra, papel, tesoura. Macho, para cuidar a aula, mas pelo amor de Deus. Mentira, Jogos Olímpicos, Jogos Helênicos. Tá? Que na realidade era uma celebração religiosa, né? Era uma festa para Zeus. Tem toda uma relação aí com a mitologia grega, não é isso, professor? E vale lembrar Sabe quem que ganhava sempre? Os espartanos. Adivinha por quê, né? Bonitos, lindos. Rolava ali quase que uma eugenia, né? Entre os espartanos. Claro, até porque... A seleção natural dos indivíduos. Cara, é muito massa falar disso, porque a gente tava falando de Olimpíada, foi lá pra Grécia. Por quê, né? Porque surgiu lá, na Grécia Antiga. E detalhe, quando o Trigueiro fala, quem venciam eram os espartanos, os principais concorrentes eram os atenienses, né? Você deve falar ainda de Atenas hoje em dia, quando fala de Grécia, e quando fala de Grécia deve lembrar da crise econômica, que envolveu recentemente a União Europeia e ainda provoca consequências, como nós já demos aula no nosso projeto ao vivo. Troika! Exatamente. E quando se fala de Troika, a União Três Forças, na tentativa de solucionar o problema grego. Esse negócio dele começar a falar uma palavra e dar início a um outro universo totalmente diferente, que não está dando certo. Presta atenção nisso aqui, eu acabo de parar aqui, eu estou no meu chat aqui, parado, fingindo que eu sou um Pokémon, tá ok aqui? Presta atenção, quando o Trigueiro fala, certo, de jogos da Grécia Antiga, primeiro, jogos helênicos, os gregos eram chamados de helenos, e a Grécia era chamada de Hélade, tá ok? Aquela civilização, ela vai conviver com o modelo político-administrativo, que é um modelo de cidade-estado. Newton, eu nunca ouvi falar sobre isso. É algo muito parecido com uma confederação, em que eu tenho cidades, certo? Que hoje representariam verdadeiros estados soberanos, que têm um papel totalmente independente entre si. Claro, são ligados por traços culturais, são ligados por manifestações religiosas e esportivas, mistura disso, nós temos os Jogos Olímpicos, e que permitem, claro, uma rivalidade intensa. Até porque, olha o que o Trigueirão falou, a cidade de Esparta era quase sempre a vitoriosa. Mas se você pesquisar um pouquinho, e sabe onde é que a galera vai pesquisar? Lá no filme 300, com todos os erros históricos, afinal. Mas era espada, não era chicote, tiazinha. Aí a tiazinha... Aí, imagina. Espada com... Uma geração que cresceu com a tiazinha. Você que tem menos de 20 anos, procure a tiazinha. Um dia ela foi virgem. Presta atenção. Era? Não era Alves, não? Alves. Macho, pelo amor de Deus. O caboclo não lembra da mulher que proporcionou tanto momento de prazer. Pelo amor de Deus. Eu celibatário. Celibatário de quê? Da feiticeira logo depois, professor? Não, preste atenção. Então nós temos, querendo ou não... Aquela família sempre some. Nós temos, querendo ou não... Acho que piada maldita. Se o Belfort te pega agora, viu? Tô aqui. Preste atenção. Nós temos como exemplo, certo? Atenas e Esparta. São dois modelos totalmente distintos. Inclusive, a Atenas, certo? Vai ser muito lembrada pela gênese de um processo democrático que você hoje em dia aperfeiçoou ou então simplesmente modificou e tem aí em vários estados que você conhece mundo afora. E Esparta apostando no militarismo, apostando numa valorização da mulher como genitora, num treinamento militar forte, certo? O físico era muito empenhado, acabava tendo uma espécie de vantagem naquele momento contra os atenienses, tá ok? Passagem, militarismo e Jogos Olímpicos tem uma relação muito próxima. Veja a quantidade de atletas olímpicos brasileiros. Inclusive já temos medalhistas, como a moça lá do judô, a Rafaela, né, que é militar também. Então tem vários militares. O outro rapaz lá do tiro, me fale o nome dele agora. Né, que é também militar. Então tem vários militares brasileiros que hoje, né, são referências aí nos Jogos Olímpicos Internacionais. Inclusive com polêmica, né? Não tem ou não tem continência? Sim, exatamente. Aí você deve ter visto aí nos Facebooks oficiais e nas redes sociais oficiais desses atletas que sim,
vai ter continência. Por quê? Porque eles acabaram podendo continuar ou dar início a um treinamento melhor dentro das Forças Armadas, principalmente, né, no Exército, na Marinha Brasileira. É tanto que você vai ver alguns atletas, inclusive até mesmo no vôlei de praia, que tem o brasão tatuado. Quando elas estão jogando, elas têm lá. Outras, né, que já foram campeãs olímpicas, tatuam os anéis olímpicos representando os continentes, que inclusive na abertura brasileira foram todos da mesma cor. Exato. Acabaram sendo verdes, representando esta que é uma Olimpíada que se pressupõe a ser ecológica. Alguns pontos dessa Olimpíada chamam a atenção com essa relação com o meio ambiente. Então, deixa eu já começar aqui para puxar a polêmica, tá? Só Márcio, para de ser polêmico. Eu adoro polêmica. Nilton puxou aqui grandes eventos esportivos. Você pode chamar também, professor Nilton, vem para perto de mim. Você sabe que eu te amo. De calma. Mentira, o microfone. Eventos esportivos. Beleza? Tem tudo a ver, por exemplo, com atividade turística. A Copa do Mundo é o principal mega evento que a gente chama de monoesportivo. Trigueiro, e a gente tem as Olimpíadas que são poliesportivos. Nós temos dois tipos de Olimpíadas. As Olimpíadas de inverno, correto? E essa que nós estamos vivendo, que é a Olimpíada de verão. Eu acho que um dado bacana para dizer para essa meninada que está aí se preparando, é que volta e meia as provas cobram atual sede, sede passada e sede futura. Ou quais seriam as próximas sedes. Eu acho que são 3 datas que você tem que lembrar. 12, 2016, 2020. Londres, beleza? Japão. Rio de Janeiro e Tóquio, beleza? E 2024 ainda você já tem Doha no Catar, né? Definida. E aí, uma primeira polêmica. Qual é a polêmica? Por que o Rio de Janeiro, Nilton, foi escolhido como cidade-sede dos Jogos Olímpicos? É uma polêmica. Grande. Beleza? Diga-se de passagem, se você prestar atenção, né? Nós temos grandes eventos, isso é talvez uma simples coincidência, creio que não, acontecendo em países emergentes. Exatamente. Como, por exemplo, você pega a Olimpíada de 2008, Sim, em Pequim, na China. Aí você pega a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Aí você pega a próxima Copa do Mundo, né? Nós teremos Rússia, nós teremos Doha, então, nós teremos o Catar. Então nós temos, querendo ou não, eventos que vêm ocorrendo em países emergentes. Agora, talvez, Trigueiro, você deve explicar até melhor do que eu essa parte, mas eu acho que hoje os países têm muito medo daquilo que nós chamamos de elefantes brancos. Sim, e eu acho que um dos exemplos que nós melhor temos aqui foi aquele velódromo que foi construído para o último Pan-Americano aqui no Brasil, 2007, se eu não me engano, certo? E que teve que ser reconstruído para que pudesse sediar os Jogos Olímpicos, transformando-se em um elefante branco. Por quê? Porque era muito gasto para pouco benefício, tá ok? Exatamente. E uma das polêmicas também é com relação, e aí eu volto um pouquinho, Copa do Mundo, tá? Os estádios hoje na Amazônia. Você tá vendo que tá tendo jogos da Olimpíada, jogos de futebol, inclusive a Argentina acabou de ser eliminada hoje, né? Valeu Honduras, tá? Honduras é foda, né? O Brasil vai ser eliminado hoje também, tá? Futebol masculino, vai ver. Não, por favor, eu gosto do Neymar. Sai daqui, cala a boca. Não, eu tô o microfone. Pô, Neymar o caralho, é amado. Não pode falar palavrão. A gente, não pode não, né? Fudeu. Caralho. Resultado, a gente tá tendo jogo na Amazônia, a gente tá tendo jogo em Brasília. Quais são os times de futebol do Amazonas, professor Nilton? Rapaz, boa pergunta. Tem lá o... Eu não sei nem quais são os aqui do estado do Ceará, só conheço Fortaleza. Tem o... Pois é, a gente também não lembra. Óbvio, tem os times lá do Amazonas, São Raimundo, né? Eu também só lembro dele. Só lembro do São Raimundo. Desculpa, mas agora parece... o pessoal da Amazonas. Parece uma visão preconceituosa, mas tem muito a ver mas tem muito a ver com mídia também, sabe por quê? Com certeza. Porque, querendo ou não, aquilo que fica nos setores periféricos disso que é a grande mídia brasileira, eu garanto que se a gente for perguntar para alguém que mora em Manaus, também ele tem dificuldade de lembrar de Ceará, Fortaleza, Ferroviário. Não tem dúvida. Então é alguma coisa muito nesse sentido, tá ok? Da mesma forma, Brasília também está tendo jogo de futebol. Né? Quais são os times de Brasília? Brasiliense e Gama. Pronto, acabou. Agora eu aprendi. Mas tem o campeonato Copa Candango, inclusive de futebol, que eu só conheço o Brasiliense e o Gama. Ou seja, quem é que joga nesses estádios? São esses grandes elefantes brancos. Mas tem uma polêmica que é engraçada, que é o seguinte: por que o Rio de Janeiro foi escolhido como sede das Olimpíadas por um detalhe? O processo de escolha, né, de um país, de uma cidade, no caso,
para sediar os Jogos Olímpicos, ele passa por 2 momentos. Tem uma série de critérios. Entre esses critérios envolve segurança, infraestrutura e daí por diante. Oh, massa. Beleza? Muito massa. No caso, a primeira, né, leva, a última leva antes da escolha de países, de cidades, perdão, tinha quem, Trigueiro? Tóquio. Estados ok, Unidos, né? Com Chicago, né? Chicago, beleza. Madrid. Na realidade, em segundo lugar, deixa eu só colocar na ordem, na sequência cronológica, vamos dizer assim, por um detalhe, tá? Porque eu vou dizer o porquê dessa sequência. Chicago, beleza. Doha, o Rio de Janeiro, tranquilo. Aí você tinha Praga e você tinha Baco. Onde é Baco, professor? Mas subi ali uma pizzaria do lado da minha casa. Né? Viu? Azerbaijão, beleza? Trigueiro, tranquilo. Normalmente, isso aqui primeira fase, tá? Isso era 2007, tranquilo? Essas quatro cidades tinham melhores notas de classificação que o Rio de Janeiro. Por que que o Rio de Janeiro entra? Já seria uma primeira polêmica. E aí tem vários motivos para justificar isso, ou que pelo menos o COI, o Comitê Olímpico Internacional, utilizou como desculpa. Eu acredito muito nas entidades superiores do além, nessas forças obscuras, né, políticas, nessas forças assim que a gente não sabe, diria eu, da onde vem, né, mas que podem justificar Eduardo alguma Cunha. coisa. Sei lá, é tipo isso. Né? Tem forças políticas internacionais aí agindo, vamos dizer assim. Trigueiro, quais foram as justificativas para fazer com que o Rio de Janeiro assumisse a liderança, a ponta disso, e fosse eleito para ser a sede dos próximos Jogos? Tóquio, ó, 2020, Doha, ó, 2024. Veja aí que a sequência também pode mudar. Primeira justificativa, o Nilton acabou de falar. E talvez a melhor justificativa. O Rio de Janeiro tinha organizado os Jogos Pan-Americanos no ano de 2007. E uma das exigências do Comitê Olímpico Internacional é que a cidade tenha, no mínimo, 36 estruturas de grande porte para realizar os Jogos. O Rio de Janeiro, com a realização dos Jogos Pan-Americanos, já tinha 17, se não me falha a memória, dessas estruturas prontas. Então, maravilha. As outras cidades ainda passariam pelo processo de construção. Ou seja, o Rio de Janeiro já estava com quase metade aí do processo encaminhado. Segunda justificativa, já era a 4ª vez que o Rio estava tentando. Sim. Né? Então a negada diz, rapaz, ele já tentou, né? Ele tentou Pequim, ele não tentou Londres, tá? Ele tentou um pouco antes, não me falha a memória, ele tentou Sydney, né? E a negada já estava, né? Não, mas deixa o Rio então, vai. A gente é brasileiro, não desiste nunca. Ou seja, são essas justificativas que geram uma polêmica. Como é que o Rio consegue, só pela infraestrutura, de acordo com o Comitê Olímpico Internacional, isso foi o fator primordial para o Rio de Janeiro ser eleito. Mas eu acho que também a gente pode lembrar que, nesse momento, por incrível que pareça, né, os países, os mais pujantes, os países desenvolvidos, passavam pelos efeitos da crise econômica que vinha dos Estados Unidos, e que naquele momento, né, estava ali beirando a Europa no que culminaria com a crise grega. Se você pega Londres, por exemplo, a preocupação de Londres era ter um orçamento equilibrado. Isso. E não ter grandes prejuízos, porque esses grandes eventos, você vai ver, eles geram prejuízos que já teve país, como o caso do Canadá, que demorou 30 anos para pagar. Tá ok? Exatamente. Então o negócio é pesado, tudo bem. Você pode ter vantagens indiretas e às vezes até muito subjetivas, mas o prejuízo ele existe como existe numa Copa do Mundo, por exemplo. Com certeza. Naquela época, 2012, Londres teve um medo muito grande para que pudesse executar a competição com um orçamento equilibrado. Mas se você pega a Olimpíada de verão anterior, a Olimpíada de 2008, você lembra, Pequim? Sim. Foi ostentação, Total. velho. Foi ostentação. E se você quer saber realmente o que é ostentação, pega a Olimpíada de Sochi, 2000, e a gente está em 2016, pega a Olimpíada de Sochi há 2 anos. 2014. 2014. Você vai ver que ali sim foi uma tentativa de usar os Jogos Olímpicos mais uma vez
para que se pudesse o quê? Para que se pudesse chegar junto e se demonstrar um poderio político, tendo em vista que o Vladimir Putin faz uso daquela Olimpíada, Sim. como se fosse talvez a maior de todas as Olimpíadas de verão. Eu acho que nem na de inverno. realidade é uma amostra da força do Estado russo naquele momento. Sochi, inclusive, é considerada, geograficamente falando, a cidade mais quente da Rússia, né? Uma das cidades mais se não me engano, quentes. segunda ou Então terceira. ele diz, meu amigo, eu vou botar a Olimpíada de Inverno na cidade mais quente da Rússia, porque se tiver algum problema, eu ligo o ar-condicionado. E você deve lembrar também que a abertura das Olimpíadas de Inverno, ela foi propositadamente para mostrar a força do que é a Rússia. Sem dúvida. Você lembra do alfabeto, né? Dentro do alfabeto russo, letra por letra, apresentando nomes que contribuíram ou para o engrandecimento russo ou para o engrandecimento soviético. Já a gente vai falar, inclusive, Lembra agora desse do período de cirílico. União Soviética. Que coisa linda. Olha, eu tô Né? rindo agora, você está vendo que eu estou tentando ser sério, mas entra aqui o meu coordenador, que é o ser humano mais polido do mundo, me manda um beijo. Macho, a Mari ali, pelo amor de mandando Deus. a gente aumentar a letra. A letra, rapaz. Tá bom, vou aumentar. Isso aqui é culpa Trigueiro, viu? Que nem Verdade. microfone tem. Hoje eu tô impecável. Hoje tá ruim, né? Vim bem vestir calça, tênis, tudo direitinho. Agora eu de chinela. Tá certo. Aqui, chinelo do pé. Viu? Vai. Moçada, então assim, quando a gente pensar nos Jogos Olímpicos, a gente já gerou uma primeira polêmica. Eu gosto sempre de lembrar que cobrança de prova, vez por outra, traz esses dados aqui que a gente falou para você, certo? Assim como cobrança de prova também traz pra gente os números das Olimpíadas, né? Sim. Os recordes das Olimpíadas. O que é que tá acontecendo? Essa é considerada uma das Olimpíadas que mais recordes tem quebrado. Primeiro detalhe, ela é a primeira Olimpíada realizada onde? Na América do Sul. Na América do Sul. A Cuidado para não segunda- confundir no Hemisfério Sul. Não, aí desde Melbourne nós temos a Olimpíada no Hemisfério Sul. Isso. 1956, Melbourne, Austrália. É. 2000, Sydney. E agora a gente teve a Olimpíada na América do Sul, Rio de Janeiro. Iniciada agora aí. Você viu a abertura, foi uma coisa linda, maravilhosa. 31ª Olimpíada né? e foi muito massa mesmo, viu? Exatamente. Embora, 31ª Olimpíada, né, dos Jogos Modernos. embora a galera venha falar muito, porque, cara, assim, de vez em quando nós temos meio que o espírito de porco, mas dessa vez o espírito de porco ele é justificável. Porque a Olimpíada vem para nós, né? Estou dizendo quando vem para nós, quando o Rio é escolhido, no momento em que era muito promissor. Lembra? Naquele momento, poxa, nós éramos a segunda maior força do BRICS. Sim. O Brasil, ele era visto em revista estrangeira com o Cristo Redentor decolando. Eu lembro, essa imagem, inclusive, ela foi usada também por um administrador chamado Stephen Kennedy, tá? Mostrando que o Brasil era o centro do planeta. Ele trouxe uma projeção Sim. cartográfica com o Brasil no centro do mundo, mostrando que o Brasil podia ser a bola da vez do futuro. Infelizmente, o futuro chegou, né, professor? Na verdade, já chamar de país do futuro é algo meio pejorativo, porque para nós, o futuro nunca chegava, né? Mas deixa eu continuar aqui. Pode, com licença, vem pra cá. professor Nil. Né? O senhor vem mais para perto de mim, que o senhor sabe que eu estou sem microfone. O senhor usou essa desculpa. O senhor escondeu outro microfone. Cadê? Para ficar perto de mim. O senhor Não tá minta, fedendo. não. Olha, que é isso, rapaz? Essa Olimpíada, ela traz algumas curiosidades com relação aos recordes que a gente tem. Recordes de número de atletas, tá? São 10.500 atletas aí nessa Olimpíada. A gente tem um recorde de países, inclusive, participando. Aí é cheio de gato. 200. Tem muito atleta bonito, tem muito atleta gostoso. Oi, desculpa. 206 países. Galera, desses 206 países, uma curiosidade para você, ok? 205 países participantes. Tem um país que não está participando, eu vou chamar ele aqui de excluído. Que país é esse? Potencial questão de prova, tá? Qual país não participou das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro? Olha aí, você que está se preparando para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Olha que maravilha de questão. Trigueiro, qual é o país? O Kuwait. Não é o refrigerante, viu, menino? Eu aposto, O Trigueiro, Kuwait. que grande parte das pessoas, quando vem a questão de exclusão, apostariam logo na Rússia. Beleza. Por conta do doping no atletismo. Com certeza. E que é gerou muito possibilidade, forte, né? Não tenha dúvida. Tá? Inclusive,
A Rússia ela tem algumas curiosidades, né? Como, por exemplo, os boicotes aos Jogos Olímpicos, que eram sempre muito comuns. Sim, os dois boicotes principais, 80 e 84, né? Exatamente. Os norte-americanos boicotando em 80. Moscou, não é isso? E Los Angeles 84, Los Angeles, né? 84. Moscou, né? Aliás... O Misha chorou, né? Isso, o Misha chorou, lindo aquele ursinho. Até hoje eu tenho um bichinho daquele lá em casa, do lado da foto do Che, né? Assim, no crucifixo que eu tenho do Marx. Imagino, viu? Né? Imagine, né? Em 80, né? Os Estados Unidos arrastaram com ele mais de 50 países que boicotaram aquela Olimpíada. E na Olimpíada de 84, o mais engraçado foi que a Rússia fez a mesma coisa, não levou a mesma quantidade de países. E produziu levou um evento 19 próprio. países e produziu um evento próprio. Agora, se você me pedir para eu lembrar o nome da cidade, meu amigo, não tem nem perigo. Não, é tipo Konhakachu. É um negócio desse tipo assim. É russo. Tem no material, pessoal. Tem no material, não tem a menor dúvida disso. Moçada, por que o Kuwait não está participando dos Jogos Olímpicos 2016? O Kuwait, na realidade, em 5 anos, ele foi excluído 2 vezes, tá? 2 vezes. 2010 ele foi excluído, mas conseguiu, né, retroagir, fazer com que o COI retroagisse e participou das Olimpíadas de Londres, mas esse ano ele não conseguiu, né, participar dos Jogos Olímpicos. Por quê, Trigueiro? O Kuwait, né, a gente lembra sempre da Guerra do Golfo, né, quando fala do Kuwait, mas Sim, o Kuwait... início da década de 90. Isso. Primeira guerra transmitida em tempo real. Exatamente. Tá ok? Lembro dos Tomahawks passando. Exatamente. Né, Lindo, professor. Eu achava bonito, professor. Eu sabia que matava ninguém, né? Eu sabia, professor. Imagina. Eu era um menino. Você tinha 28 anos já. Eu tinha 4 anos, professor. 4 anos de quê? De lecionar, professor? 4 anos de sala de aula. E aí, o que é que acontece? O Kuwait, né, ele é o que a gente chama de monarquia constitucional. Mas ele vive um modelo parlamentarista, tá? E a gente tem, se eu juntar essa monarquia constitucional com o parlamentarismo no Kuwait, eu vou resumir tudo numa palavra: ditadura, ok? E assumiu em 2006 um senhor chamado Al-Sabah. O nome dele é extensíssimo, mas a gente chama de Al-Sabah, que é o sheik hoje kuwaitiano. Resultado: professor, como é que é uma ditadura se só tem 10 anos? Meu filho, tem 10 anos. Mas antes desses 10 anos, ele passou 40 sendo ministro das Relações Exteriores do governo do pai. Ok? Que lindo. Que era a 15ª geração da família Al-Sabah que estava no poder no Kuwait. Ou seja, eu tenho um pessoal que governa o Kuwait desde 1756. É pouco tempo. É tipo o Sarney no Maranhão. É coisa pouca, beleza? Resultado. O que é que acontece? Hoje eu paguei o processo. Sarney, eu gosto muito de você. Você foi excelente senador, presidente, tudo que você fez, você gosta feito, muito dele também, aquele rapaz aqui do Ceará, o Sérgio Machado. Sérgio Machado, adora, exatamente. Né? Vive ligando. Tem um negócio da Transpetra aí. Eu tenho medo do Sérgio Machado delatar a gente. É verdade. Para colégio, então, seria um prejuízo. Horrível, né? Porque tem gente que diz que com a ligação ninguém dá mais aula em canto nenhum. Eu queria ser venenoso ao vivo. Eu também. Mas, meninada, resultado. Havia, né, interferências dessa ditadura kuwaitiana, né, no Comitê Olímpico do Kuwait. E o COI estava questionando essas interferências, já com medo de risco de doping, com medo de uma politicagem em relação ao número de atletas que poderiam aparecer, de atletas que não teriam recordes olímpicos, mas que por algum motivo político pudessem ingressar nos Jogos Olímpicos via ação do Estado. Então o COI, né, teve inclusive uma reunião infrutífera com o Comitê Olímpico kuwaitiano e na realidade eles decidiram tirar o Kuwait, né, dos Jogos Olímpicos. Não quer dizer que não existam atletas correndo, ok? Basta disputar sem bandeira. Eles, inclusive, vão ser chamados de apátridas, beleza? Ou seja, eles vão, né, estar sob a bandeira do que o Nilton acabou de dizer dos Jogos Olímpicos. Agora, interessante você ter falado isso. Aliás, é muita coisa. O Luan... vou, inclusive, sair um pouquinho aqui, professor. Para o senhor vir para cá, eu vou apagar. Se o senhor puder, pode apagar. Agora, o Luan fez uma pergunta aqui, eu estava tentando, porque eu não consigo dominar esse negócio aqui, um negócio meio pesado, certo? Mas o Luan fez uma pergunta se o principal legado... Luan, estou tentando encontrar a sua postagem aqui, não estou encontrando direito aqui, mas eu vi que você perguntou se o maior legado dos Jogos Olímpicos... Meu Deus do céu! Apagamento ornamental de luz. Macho, até a monitora ficou constrangida. Pelo amor de Deus, bicho, minha filha, ele é assim, viu? Ele é assim, a mãe tentou internar, mas hoje ele tá bem que só o Gardenal fez foi refeita.
viu? Preste atenção. Mas levanta, fica quieto. Tia quieta, menino. Tia quieta. Preste atenção. Luan, você tinha perguntado aqui se o maior legado dos Jogos Olímpicos, eles seriam aquilo que você chamou de infraestrutura. A meu ver, Luan, não. Sinceramente, não. Talvez as próprias discussões geradas pelos jogos, elas sejam um certo legado. Por quê? Porque grande parte dessas infraestruturas, elas acabam querendo ou não se tornando elefantes brancos. Claro que principalmente no setor de mobilidade, você vai ter aí sim um legado decente, capaz de fazer com que cidades que tiveram esse tipo de alteração possam conviver melhor com um grande problema que são os engarrafamentos nas cidades, sim, a circulação de pessoas, tudo bem. Agora, primeiro, se nós pegarmos e puxarmos um pouquinho nossa memória, a gente vai ver que a presença desses grandes eventos no Brasil já chamam a atenção, por quê? Querendo ou não, no ano, vou até aumentar a letra para a Mari não reclamar, peraí, pega ali vou botar aqui, pelo amor de Deus, certo? Em 2013, nós tínhamos o evento teste da Copa do Mundo no Brasil. Nós tínhamos em 2013 aquilo que nós venceríamos, porque era um tempo bom quando a gente ganhava alguma coisa, certo? Que era a Copa das Confederações. Inclusive, não sei se vocês lembram, vencendo o que era até então o bicho-papão, que era a Espanha. Então, a Copa das Confederações. E você deve lembrar que essa Copa das Confederações acabou se transformando em uma espécie de estopim para grandes manifestações no Brasil. E essas grandes manifestações, elas acabaram querendo ou não ganhando tanta força que nos levam a um outro assunto. E que outro assunto? A importância, a força do mundo globalizado, das redes sociais, nesse processo de transmissão de informação. Não sei se você lembra, mas durante essa Copa das Confederações de 2013, já falamos aqui, inclusive, em um dos nossos eventos ao vivo, nós tivemos a participação do movimento Passe Livre, né? Algumas manifestações que começaram muito tímidas e sem um apoio popular e acabaram viralizando em termos de conteúdo nas redes sociais e atraindo cada vez mais e mais pessoas que, detalhe, não tinham uma pauta específica. Ninguém lutava somente pela melhoria na educação, pela moralidade política, pela melhoria na saúde, não. Era uma pauta bastante difusa. Nós íamos desde a corrupção como crime hediondo até onde está o servente Amarildo. Eu não sei se você lembra dessa história. Até hoje a gente tem também, certo, querendo ou não, certos resquícios disso aqui. Sim. Depois de 2013, quando se colocava em xeque o nosso serviço de saúde ou coisa afim, nós tomamos algumas decisões. Como, por exemplo, em 2013 você vai ver que a Dilma ela lança uma espécie de pacote, um conjunto de medidas que vai culminar, por exemplo, na saúde com mais médicos. Sem dúvida. Certo? Do espécie de obrigatoriedade de investimento de 75% dos royalties do pré-sal na educação, né? 25% na saúde. Esta Copa do Mundo, certo? Essa Copa das Confederações, que culminará com a Copa do Mundo de 2014, ela vai mostrar que, muitas vezes, a nossa memória é um pouco fraca. Porque em 2014, durante o evento, muitas vezes mesmo, durante o evento, nós não tivemos grandes manifestações. Elas se arrefeceram, se comparadas. Né, popular, e é justamente esse espírito que esses eventos esportivos tentam trazer, né, Nilton? Sim. Eu acho que hoje, talvez com as Olimpíadas, o brasileiro, nesse atual momento, esteja vivendo uma falta, talvez, de patriotismo maior, ou uma desconfiança maior. Sim, perfeito. Mas não se iluda, é a conjuntura. Eu estou vivendo crise econômica, tá? Eu estou vivendo crise política no Brasil. A gente acabou de ver, por exemplo, presidente da República sendo vaiado, né? O presidente interino sendo vaiado na abertura. Que durou 82 microsegundos. Que ele realmente disse, estão abertos os Jogos Olímpicos. Ele falou oficialmente mais aberto do que aquele cara, né? Que diz daquelas propagandas bem ligeirinho, Ministério da Saúde, ele vai ter... Pronto, mais rápido. Falou mais ligeiro que aquele elemento ali. Ou seja, e recebeu a sua homérica vaia, né? Então você teve... hoje você tem uma sensação diferente, talvez, daquela Copa do Mundo. Né? Até porque a gente não sabia o que ia acontecer no final. Principalmente né, naquela semifinal, né? Então, assim, hoje o país vive um momento complicado. A gente teve esses episódios, vamos dizer assim, de insatisfação popular. Galera, Trigueirão, que levam a esse problema. Dá só uma olhadinha. Pessoal, você que está aí no chat, que eu estou tentando olhar aqui, acompanhando com vocês,
Faz aí um sinalzinho pra gente, pra saber se tá tudo bem, se tá tudo ok, porque a gente tá sentindo falta das perguntas que costumeiramente fazem, dos comentários que costumeiramente fazem. Então dê o gás aí, por quê? Porque se você colaborar, você vai ver que a gente age diretamente dentro daquilo que você está precisando. Porque o curso é assim. Sim. A gente tenta vender a você não somente a realização dos seus sonhos, mas você contribui para construir esse sonho aqui com a gente. Então venha pro chat, certo? Chama um amigo que está aí sentado no sofá do teu lado. Jogando biriba. Chama ele para ver como a gente está dando essa aula. Liga para alguém, dá o toque, porque eu sei que você é um cara companheiro, porque já tem o espírito do EP. Você é um EPiano, então liga para o cara aí que você conhece, manda um WhatsApp para ele, pede para ele vir dar uma olhadinha aqui. Por qual motivo? Porque esse assunto aqui, ele não é um dos mais importantes. Para mim, nesse momento, ele é talvez o mais importante. Sim. Porque falar de Olimpíada não é falar somente da competição esportiva em si. O Michael Phelps, né? Destruindo recordes, a possibilidade... Todo cheio de bichinha. Ventosas, tratamento com ventosa. Detalhe, aí você tem um atleta americano fazendo um tratamento conservador chinês. É brincadeira. Como é o nome disso, professor? O quê? Globalização. Não se iluda, não. Uma coisa que é massa, Trigueiro, porque tudo que a gente tentar elencar como um tema importante de atualidade vai culminar em globalização. Acho que no segundo semestre, a saraivada de questões que vão cair em concursos públicos, falando de Olimpíadas, meu amigo, se prepare. Saraivada me lembra muito praga bíblica. É verdade, professor? Muito praga bíblica. Natan que eu digo aqui que é um conhecedor da palavra, viu, meu amigo? Amém. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Você pega os Jogos Olímpicos da Era Moderna, certo? Você pega esses grandes eventos, Copa do Mundo, Olimpíada, esses mega eventos, e você vê que eles crescem cada vez mais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos novos esportes que são praticados, certo? Por países de várias partes do mundo. Sem dúvida. Como, por exemplo, o rugby de 7. Como é o nome? O rugby. Nossa, Muito lindo. Rugby? Rugby. Rugby de Viu? 7. De 7. É o futebol golfe. americano de 7 sem aquela roupa, é a mais esclambação do mundo. Macho, Trigueiro, mas quem o pessoal só pode pratica... jogar a bola de lado. É um negócio meio pesado, Violento, viu? é bruto. Hoje eu tô brabo. É bruto, é handball, já viu? É um esporte violento. Nilton, me diz uma coisa. Outro esporte que entrou também foi o golfe, né? O golfe. É uma detalhe, estreia, é uma estreia. aí nós temos uma discussão seríssima. Por quê? Trigueirão, faz-te um pouquinho pra cá. Pra onde? Não, tu podia vir pra cá comigo, mas tá tudo certo. bem. Mas eu vou... Você deve notar que havia um medo em torno das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Aliás, já é bom que a gente lembre, não deixe passar os momentos históricos em que essa Olimpíada ocorreu e gerou problema. Sim. E que ela não ocorreu. Como, por exemplo, 16, né? Você vai ver que a época era da Primeira Guerra Mundial. 44, por conta das questões da Segunda Guerra Mundial. Sem dúvida. Há um negro que merece ser lembrado. Bom. Em 1936, no Caboclo tinha... Reza a lenda dos arais da história aí que o Hitler se nega, né, a entregar as medalhas olímpicas para ele, justamente porque queria, na Olimpíada de 36, mostrar a soberania da raça ariana. E tem um tal do movimento Black Power também, né? Feito aí por alguns que foram banidos do esporte em 68, né? Nilton, me diga uma coisa. Lembra do All Blacks? Lembro, professor? sim. O time de rugby. De rugby de quem? Da Nova Zelândia. Da Nova Zelândia. Da Nova Zelândia. Fazia, ó, a dança. fazem. Como é o nome da dança? Não, a gente já Dança Maori. Mas pelo amor de Deus, tá vendo uma tatuagem? Do malandro. Presta atenção aqui, pessoal. Olha aqui, ó. O que eu tenho aqui, nada mais é do que o que gerou medo nessa Olimpíada. E, cara, eu acho que eu não preciso nem escrever, para ser sincero. Certo? Como a gente tem pouco tempo nesse primeiro bloco, velho, eu vou lhe elencar 3 coisas. Violência urbana. Ônibus oficial da Olimpíada atingido por bala perdida. Centro de comunicação atingido por bala perdida. Um australiano... E disseram que foi só um incêndio. Poucas contenções. Não, mas peraí, isso aí foi antes. Antes do Já dia. teve depois o princípio de incêndio que teria sido um funcionário que, desavisado, testou o equipamento na hora errada. Inclusive, foi no domingo, o Fantástico estava pronto para ser apresentado. Aquela emissora tem menos audiência que a gente. O Fantástico estava pronto para ser apresentado de lá, acabou tendo que ser apresentado do estúdio, às pressas. Pelo amor de Deus, começar o Fantástico, que nem a gente grava, né? Aí, que é programa de atualidade. Além disso, o Nilton falou, a gente teve, né, o roubo da emissora alemã, que a galera roubou os equipamentos da emissora alemã, foi para descontar o que eles fizeram na Copa do Mundo. Certo? A gente roubou os equipamentos, né? Já recuperaram, ligeiro. Por quê? Porque é alemão. Se fosse brasileiro, talvez não tivesse recuperado. Nesse momento estava fazendo BO. Teoricamente, teve um cônsul, a Rússia já negou que ele era cônsul, vice-cônsul russo, tá? Que foi assaltado, reagiu ao assalto, matou o bandido lá no Rio de Janeiro.
Teve o caso de um premier, não me falha a memória, português, que foi assaltado também. E a gente ainda teve o caso da delegação chinesa, não me falha a memória, que ficou no meio do tiro cruzado ali. Rapaz, tá tranquilidade. Rapaz... Sabe quem é que tava esperando chegar aqui no Brasil? Estado Islâmico. A ABIN, inclusive... Operação... Hashtag A ABIN, inclusive, colocou o Brasil em situação de crise real, né? De possibilidade real de ataque. Chegaram aqui, chegaram no Rio... Márcio, fala baixo, viado. Falar alto. Chegou aqui... Pelo amor, nunca mais deixa isso acontecer. Um terrorista do Estado Islâmico, a negada roubou logo as bombas. Foi, roubou as bombas e ele pensava que ia ficar só com o negócio de roubo de bomba. Pegou logo na sequência o chikungunya, meu irmão. Vamos embora, foi. Rapaz, eu queria dizer pra minha esposa que não diga mais eu te amo por aqui não, que tem mais condição não. Meu irmãozinho, olha, eu comecei a falar, eu só falei violência urbana. Pronto, que mais? Eu não vou falar mais nada, porque estão gritando no meu ouvido. Vai lá. Velho, violência urbana. Sim. Zika Sim. e terrorismo. Se eu fui muito feliz, eu fico brincando, mas você é muito feliz. Violência urbana, Zika e terrorismo. Velho, quando eu falo que não podia ter sido outro, senão um australiano, é claro que eu faço referência aos problemas que são anteriores à chegada da delegação, Sim. que contestavam a capacidade do Rio de ficar pronto ao tempo. A própria Vila Olímpica. Aquele programa norte-americano, eu não lembro o apresentador. David Letterman. Isso. Rapaz, ele falou tão bem da gente. Né? Ele Sim, falou tão bem da gente, vi. repercutiu no cenário internacional. Eu sou pouco patriota. Eu devo reconhecer, eu sou um cidadão do mundo. Eu acho que o patriotismo ele não me levou a muita coisa, não. Mas naquele momento, você que é patriota, você vê, né, o indivíduo denegrir a imagem, né, da sua nação de uma forma escancarada, né, de uma forma bem espontânea, eu diria até. Gera-se, né, um sentimento de retaliação àquele indivíduo. Não tem a menor dúvida disso. Como é que tu quer alguma coisa se o próprio governo carioca ele acaba dizendo o quê? Não espere uma Chicago, uma Londres. O Rio é diferente. Então, querendo ou não, pessoal, olha, na boa, assim, é também um problema de relações públicas. Uhum. É também um problema de ter hoje, certo? Referência para dizer, olha, estamos prontos. Vamos fazer. Mas quando você olha para o Brasil, cara, é porque eu não sei nem como começar a falar disso aqui. Você olha para o Brasil, vamos lá. No cenário, no cenário econômico é a tempestade perfeita. Sim. No cenário político, o clima de instabilidade. Por quê? Porque muitos nem sequer vinham para a abertura da Olimpíada, sim, porque poderiam, ao vir, estar declarando uma espécie de apoio a quem ainda é interino. No caso do Michel Temer. Lembrando que o Senado, né, transformou a Dilma em ré, nada de assustador, 59 votos favoráveis, você deve lembrar, e quem estava lá, Ricardo Lewandowski, já mostrando o que será o julgamento final desse processo de impeachment. Então, a tempestade perfeita, inclusive, hoje a crise política... a eleição da nova presidência do STF, né? E a ministra Carmen Lúcia, não me falha a memória. Eu não acompanhei. Né? Não me falha a memória, né? Foi eleita aí para um mandato de 2 anos, tá? Dia 19 de setembro, não me falha a memória, ela assume. Se foi realmente a Carmen Lúcia, uma escolha excelente, por quê? Porque... nesse momento, eu acho que as mulheres elas devem ganhar força, inclusive, no âmbito jurídico e na Suprema Corte Brasileira, certo? Talvez seja um bom lugar para que elas possam estar. Então, nós temos a violência urbana, o Zika e o terrorismo. Você pega o Zika, certo? Muitos atletas colocaram em xeque a sua participação nos jogos. Mas a gente acabou de falar do golfe e do rugby. Veja quantos atletas do golfe não vieram manchando a reestreia deste evento, desta modalidade esportiva, nos Jogos Olímpicos, cara. Então, é um negócio até certo ponto interessante, ao extremo. Agora, Nilton, o Brasil virou um anal à deriva, até certo ponto, Deixa eu só fazer aqui uma complementação, Nilton. E com relação a esse lance dos atletas do golfe, vale a pena a gente lembrar que, na realidade, né, os atletas do golfe, dos 10 do ranking mundial, só 3 vieram. Sim. Por que eles não vieram, Trigueiro? O ranking mundial de golfe, né, o circuito mundial de golfe, ele continua acontecendo. E ele paga, né, a esses atletas valores muito maiores do que os valores que a Olimpíada paga. Porque ganhar uma medalha olímpica no golfe e tomar a dor de cana é a mesma coisa.
não serve de nada para o golfe. O Brasil, inclusive, ele teve uma estrutura, exatamente a Carmen Lúcia. Muito obrigado, professor. Ele tem uma estrutura, já tinha 2 estruturas de golfe prontas. Né? Inclusive, um dos campos de golfe, eu estava dando uma olhadinha numa revista, professor, específica de golfe, a Golf E o senhor é pobre, né? Inclusive, a gente nunca mais vai ler essa revista, provavelmente, a não ser nas próximas Olimpíadas. Você nunca ouviu falar também, nem ele. Né? E essa revista, na realidade, mostra que um desses campos de golfe era um dos 100 melhores do mundo. Opa, para no chat, agora foi massa. Show. Ana Maiara, cadê você? Eu tô vendo você dizendo aqui, ele também foi eleito juntamente com a Dilma. Eu acho que você deve estar falando do Michel Temer, não é? Porque foi eleito na chapa junto com a Dilma, inclusive a chapa ainda corre risco por conta das denúncias feitas pelo marqueteiro da campanha, que acabaram declarando que receberam através de Caixa 2 grande parte da verba para que pudessem produzir essa campanha. Então, quando você fala que o Temer ele foi eleito na mesma chapa que a Dilma, você está seríssimamente certa. Por qual motivo? Porque, querendo ou não, aqui no Brasil é assim. A gente não está falando no período anterior da história brasileira, em que eu tinha uma chapa que elegeu o presidente e outra que elegeu o vice, não. Então, aqueles que votaram na Dilma acabaram, querendo ou não, tomando contato com algo que talvez se deixe passar despercebido, que é o vice, ele é eleito junto com a presidente. Beleza. Certo, pronto. Tá, tranquilo. E, moçada, quando a gente pensa, né, nesses esportes, além do golfe e do rugby como estreias, tá, eu gosto de lembrar de 2 outras estreias. Quem são essas estreias, Trigueiro? No caso, as estreias são 2 novos países que estão estreando em Olimpíada. E olha aqui, que campo legal dentro da geopolítica, Nilton. Olha aqui, ó, dentro da geopolítica, na relação que existe entre ela e os Jogos Olímpicos, as Olimpíadas, você tem 2 países ingressando aí. Quem são, Trigueiro? Kosovo, ok, país fundado, né, em 2008, tá, da crise da antiga Iugoslávia, tá, da crise da Sérvia, né, e você tem também um outro país, o Sudão do Sul. Criado recentemente, né? Criado no ano de 2011, beleza? Que é considerado o país mais novo do mundo. E aí você tem que lembrar também, falou de Sudão do Sul, os casos, né, clássicos dos conflitos de Darfur, né, desmembrado, óbvio, do Sudão. São 2 novas estreias. Inclusive, a gente acabou de ter, né, a primeira medalha olímpica para Kosovo. E olha que maravilha, olha que Olimpíada bacana. Uma mulher ganhou, tá? Uma mulher ganhou essa medalha olímpica. Um luxo, tá? No judô, certo? A Melinda Kelmendi, não me falha a memória, é o nome dessa senhorita, tá? Ou senhora, não sei ao certo, tá? Que ganhou, acabou de ganhar medalha de ouro. Então, assim, vale muito a pena a gente lembrar dessas estreias, mas falando da questão política da coisa. Como isso é relevante, quantos conflitos aparecem e geram pra gente discussões em relação a novos países, a novos membros dentro desse Comitê Olímpico Internacional. Olha, enquanto o senhor copiava ali, olha o que eu coloquei aqui. Right. Refugiado Olympic Team. Okay. Né? Porque você deve ter visto que a penúltima delegação a passar pelaquela parte que eu considero a mais chata da abertura, que é o desfile das delegações, infindável, tá ok? Os refugiados, pessoal. Então, querendo ou não, a gente tem, dentro do contexto olímpico, uma alusão a essa crise migratória. O Vinícius Martins acabou de perguntar aqui sobre o país de refugiados. Na realidade, a gente não pode chamar de país de refugiados, tá, Vinícius? Por quê? Porque refugiado é justamente aquele indivíduo que tem um país, mas não está representando o seu país, porque ele teve que, por fundados temores... Eu fiz uma aula agora... É um time olímpico. Exatamente, é um time olímpico. Tá? Eu acabei de falar, fazer uma aula, né, do AEP Atualidades, vai pro ar agora sexta-feira, o Nilton não estava, tá? Foi logo depois da abertura das Olimpíadas, né, e a gente vai falar justamente sobre isso. Está indo pro ar agora sexta-feira, só refugiados, o Nilton teve, né, que fazer uma cirurgia, porque na abertura dos Jogos Olímpicos ele viu, né, puxando a delegação brasileira, a Lea T. A Lea T é uma top model, super famosa, né?
filha do ex-jogador Toninho Toninho Cerezo, Cerezo, né? Que na Márcio. verdade é uma transexual. E o Nilton, quando viu aquilo, ele disse, 2020 sou eu que puxo a delegação no Japão. Pera aí. Fez a mudança de sexo. Pensa o naipe agora pra ele. Pessoal, Vamos lá, tudo bem, eu sei que o foco é a Olimpíada, eu já vi aqui. Assim, na verdade, eu pensei que era até um recado pra gente, que o foco era em Olimpíada. Só que era uma questão política aqui, né? Vocês estavam discutindo por que não se falou nada da questão do julgamento do Senado, da votação do Senado, né? E que o foco era a Olimpíada, porque a mídia está cobrindo só isso. Concordo com você. Agora, galerinha, deixa eu dizer uma coisinha para vocês aí do chat. Certo? Me arrumem a chavezinha do negócio. Não vou encerrar agora, peraí. Falta a 20 segundos. A chavezinha do negócio. Ó, quem é quem tem aqui? A gente tem a Juliana Andrade, Ana Marília, Ana Maiara, Vinícius, Silva Baixo. Galerinha, ó, a gente vai poder discutir aqui uma década inteira sobre esse processo de impeachment que a Dilma vem vivendo, certo? Porque se nós pegarmos lá a Lei 1079/50 e nós pegarmos as possibilidades de ser impeachmentado por crime de responsabilidade, a gente vai falar um pouquinho do dolo. E esse dolo, ele querendo ou não, está associado principalmente para os mais leigos à questão da intenção. Então, quando você pega e fala das pedaladas fiscais, comprovar a intenção nessas pedaladas fiscais como crime vai ser algo que a gente vai discutir aqui o tempo Janderson todo. Soares, Pedro Nascimento, Luan Cavalcante, amamos todo mundo. Lígia Stansky, rapaz, nome bonito esse, viu? Pronto. É tipo Matos, né? O Trigueiro, né? É tipo assim, bonito, nome né? lá da Paraíba, do sertão da Paraíba. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham notado Beijão. aqui. E o pessoal falando aqui com relação à Rússia. Claro, a Rússia hoje, mas isso a gente vai falar já já, a Rússia vive um dos maiores escândalos de doping dentro do seu time de atletismo. Sem dúvida. Inclusive, a Zerbaeva, né, aquela que é uma top do salto com vara, ela acabou, inclusive, pedindo para que quem vem às Olimpíadas representasse a nação russa. Por quê? Porque o time olímpico russo, que era um grande, mas um grande filão de medalhas possível dessa Olimpíada, tem dúvida. ele acaba não tem vindo. dúvida. Tira o brilho das Olimpíadas? Não. Outra coisa que eu ia falar, tô vendo aqui alguns comentários, me perdoa, eu sou chato mesmo. Tô vendo aqui alguns comentários, como por exemplo, vem cá, ganhar uma Olimpíada no golfe, como o Trigueiro falou, pô, velho, mas o Djokovic, ele brincou de ser carismático, porque ele já é carismático por si só. Mas chorando ao perder pro Del Potro, o argentino também vem com história de superação, e que no outro dia o Del Potro publicou uma foto no elevador da Vila Olímpica, onde passou algumas horas preso sem energia. Inclusive, o Nilton falou aqui, só para eu voltar para a Rússia, tô abrindo aqui o quadro de medalhas, tá? E aí o quadro de medalhas, olha, era muito comum que você tivesse Estados Unidos, Rússia, China, nas 3 primeiras posições. Hoje eu tenho Estados Unidos, China, Japão, que também é uma potência olímpica, tá? Coreia do Sul, Hungria, Austrália e a Rússia em 7º colocado. Então veja como a Rússia vem perdendo influência esportiva e veja também como a China vem ganhando. Vamos sortear um cursozinho? Vamos, Tem uma agora. pegadinha para vocês. Pera aí, é uma respostinha. A gente vai para o intervalo e você vai procurar essa resposta. Em 2008, certo? Você vai ver que os norte-americanos, para não perderem a hegemonia olímpica, mudaram regras com relação ao quadro de medalha. Lindo. Procura aí qual foi essa mudança de regras em 2008 para show. que eles pudessem ficar na China. A gente volta já já, depois do intervalo. Valeu, galera. Valeu, moçada. Pau na máquina, meu querido aluno, minha querida aluna, querido tchutchuca e tchutchuca, meu arrepiano, minha arrepiana. E aí a gente vai ter uma notícia boa aqui pro meu amigo Vinícius Martins, que respondeu pra gente a pergunta sobre o quadro de medalhas da Olimpíada de 2008. Foi De 2008, que legal, né? Os norte-americanos, eles tentaram modificar a contagem oficial de medalhas, não aguentando ficar atrás da China por conta do número maior de medalhas de ouro da China, como o próprio Vinícius colocou aqui, certo? Pegar aqui sua postagem, Vinícius, se eu conseguir, porque eu não domino isso aqui, como eu já falei. Ajuda? Pode botar, pronto, tá bem aqui, tá chegando. Pronto, tá aqui. Não consegui não. Certo? Então eles decidiram que iriam fazer o quê? Eles decidiram que iriam modificar, contando o número total de medalhas. Então, ao invés daquele ranking, né, em que as medalhas de ouro colocam o país cada vez mais no topo, eles decidiram o número total de medalhas, de ouro, prata e bronze, assim os norte-americanos ficariam acima da China. Pessoal, algo muito parecido. Peraí, deixa eu dar uma notícia ruim aqui agora, tá? Que na realidade vai ser ruim para outro, vai ser ótimo para outra pessoa, né? O Charles Araújo, né, falou aqui
e o Júnior Andrade falou primeiro. Tá, pai? Quem foi que falou primeiro aqui? Vamos fazer o seguinte. Letícia. Quem vai resolver esse problema é a Letícia. Letícia, olha Dá uma aí, saidinha saca? aqui, viu? A culpa foi dele, certo? Foi nossa, na realidade. Mas a Letícia vai dizer quem foi que falou primeiro. Letícia, se vira, resolve esse bucho aí, a gente te ama. Dá beijão pra tu também. Galera, agora a gente vai dar seguimento aqui, né, a parte de Olimpíadas. E eu estava falando da questão do espírito olímpico em algum momento e do descrédito que a gente tem hoje, no caso do cenário brasileiro. Gosto sempre de lembrar que a questão dos Jogos Olímpicos, ela está diretamente ligada, Nilton, à questão do turismo, ok? Questão do turismo. E a gente tem nos Jogos Olímpicos, assim como em todos os grandes eventos turísticos, os Jogos Olímpicos não deixam de ser um evento turístico, e diga-se de passagem, né? Márcio, eu fui chamar de fofo. Um evento turístico extremamente elitizado, ok? Elitizado, tá? Esse é por minha causa. Obrigado, concurseira Lia, tá? Mas ele não é tão fofo assim, não. Na realidade, só pra gente lembrar, você cria, a partir dos eventos turísticos, imagens da cidade, ok? Essas imagens tanto podem ser positivas, quanto essas imagens podem ser negativas. Uma das cidades que tem uma imagem super positiva dos Jogos Olímpicos é Barcelona 92. Com certeza. Ok? Inclusive com a infraestrutura que foi criada na zona portuária, né, de Barcelona para o atraque de navios transatlânticos, fenomenal, que Fortaleza tentou reproduzir na Copa do Mundo. Até hoje a gente está esperando o atraque de transatlântico da nossa cidade, não está chegando nem canoa. Agora tirar transatlântico. Agora, Trigueiro, te dá só uma interrompida aqui. Você pega Barcelona, né, 1992. Inclusive, a medalha de ouro do Brasil em esporte coletivo. O vôlei. Que Marcelo depois, Negrão, aquele saque que eu acompanhei. Marcelo Negrão, Tandy, Carlão, Paulão e Maurício. Eu tinha 6 anos. Eu tinha 6 anos. Agora você pega um pouquinho aí o apanhado do que foi Barcelona e pergunta para os dirigentes de Barcelona se eles culpam as Olimpíadas pelo crescimento de Barcelona, que passou a ser um dos roteiros mais conhecidos da Europa. Sem dúvida. Outrora não ficava nem entre os 30 primeiros e passou a ser um dos 6 mais conhecidos. Não tem Detalhe, eles culpam a organização e a presteza de se desenvolver um bom trabalho. Por quê? Porque você vai pegar, e eu sempre faço esse link de Olimpíada com Copa do Mundo, pegue a África do Sul 2010, durante a Copa do Mundo. Ou pegue, por exemplo, os aparelhos de 2008 em Pequim. Agora, pegue Londres para você ver. Nilton, por que você está falando de todos? Londres, quase tudo era desmontado depois dos Jogos. Sem dúvida. Que é um exemplo que o Brasil também está seguindo em algumas instalações. Algumas arenas, por exemplo, dos Jogos de basquete em Londres, elas foram simplesmente desmontadas. A gente já tem até isso em Copa do Mundo. Sim. A Copa do Mundo do Catar, né? Rússia, depois Catar, né? Rússia, Catar. A Copa do Mundo do Catar, ela vai ter um número de estádios que depois já não servirão mais ao país. estádios. Podem ser até doados, tá ok? Na própria África do Sul, a gente não teve essa estrutura e tivemos prejuízos severos porque estádios foram literalmente demolidos, né? Pós-Copa do Mundo, tá? Então a gente tem essas questões. E quando você fala das imagens de uma cidade, imagens positivas e negativas, a gente viu muitas imagens negativas, já das questões ligadas à violência urbana. Trigueiro, mas e a infraestrutura? E aqui eu quero tocar em 2 pontos, Nilton, que eu acho que são importantíssimos quando a gente fala dessa infraestrutura da Copa. Olha o comentário do Pedro Trigueiro. Que foi? Olha aí. Pedro, Olha que disso foi? você conhece, viu? Cadê, ó? Seria mais jogo se eles estivessem dos... Rapaz, não fala assim não, Pedro. Pelo amor de Deus. Pedro, Ô, fica doido, Pedro. Infraestrutura. Não me lembro das itinhas, não. Tá? Que é um negócio sério. Quando você fala das infraestruturas, eu gosto de lembrar de 2 pontos importantes. Tá? Primeiro ponto importante. Uma questão que foi repercussão nacional, que é a história da ciclovia Tim Maia. Beleza? Ciclovia Tim Maia. Que foi aquela ciclovia que desabou. Com a ressaca do mar, diga-se de passagem. Com a ressaca do mar. Que diabo de infraestrutura é essa que eu estou construindo, meu amigo? A gente tem 2 empresas aí, né? A Condemax, tá? Olha aí, isso pode ser uma questão de prova. Pode colocar o nome dela? Condemax, agora eu já coloquei, tá? E a Gel Rio, certo? E a Gel Rio, que foram, inclusive, né? Condenadas agora, 14 pessoas
foram condenadas por homicídio doloso, ok? Pela morte de dois indivíduos que morreram ali no desabar, né, daquela ciclovia. E uma outra questão que eu gosto sempre de falar é justamente dos alojamentos dos atletas, né? A área onde eu tenho a construção de 31 prédios. Trigueiro, 31 prédios Trigueiro, foram posso construídos. posso te interromper São por os uma coisa? alojamentos. Posso te interromper por uma coisa positiva aqui? Pode. A gente tá com 842 likes. Ok. 842. Galerinha, ó, na boa. Vamos fazer aí esse número de likes aí, chegar primeiro a 900 e depois a 1000. Quando esse número chegar aqui, estamos em 842? 1000. Chegou em 1000. É, mas vamos fazer um sorteio antes, né? Vamos. Para essa galera, então vamos lá. 842 eu quero um sorteio agora. Se chegar em 850 a gente faz um sorteio. Tá. Se chegar em 900 a gente faz um sorteio. Se chegar em 1000 a gente faz um sorteio. Certo. Porque disseram que eu podia sortear, então eu vou sortear. Porque eu sorteei Sorteio nada agora. aqui. Umas- E lembra, ó, cupom 30 pra passar. É. Meu amigo, não vacila. Corre lá no site da gente, cursoagoraeupasso.com.br, cupom 30 pra passar. Compra qualquer curso invocado Exatamente. mesmo, que vai ser pauleira. E pessoal, agora duas coisinhas, certo? Primeiro, dia 20 agora, 20 de agosto, a gente vai estar em Quixadá, no super evento, focado na Polícia Militar do Estado do Ceará. Essa trupe, que é um termo muito comum para Você quixadaense, olha que nome lindo. Rapaz, é lindo, tá? viu? Esteja lá, curso objetivo, vai ser sucesso. Curso do grande professor de Direito Constitucional, Lucas Neto, fera do Direito Constitucional. Vai estar, ó, essa dupla aqui de dois, feia que dói. Não, eu sou bonito. Wagner Lobo. Feio, feio, feio! Feio, Feio, tá? feio. Macedo Martins, o MM pacotinho mais gostoso de português do Brasil. É a língua Vai mais tá lá gostosa do Brasil. O maior professor de raciocínio lógico, Pedro Evaristo. É grande, É enorme. É enorme. Enorme, Pedro Evaristo. Vai estar também professor João Paulo de Cascavel. Mentira, tô brincando. Tá? A gente vai ter ainda outro grupo de professores que vão estar lá em Quixadá fazendo esse super evento. Vai, cara, cuidado. a gente- E Sobral, dia 3 de setembro. Dia 3, não vacila não. Agora, Trigueirão, outra coisa também, certo? Eu vou pegar você meio de surpresa, mas a gente tem um anjo da guarda aqui no Agora Eu Passo. Não é que- custo não, Ana Marília. É investimento, meu amor. Isso é investimento. É investimento. 30 conto. O caba não compra mais nem um galeto e meia quartota. O caba não compra mais. Olha lá, e tem um anjo da guarda aqui no Agora Eu Passo, que a gente enche muito o saco dela. Geralmente ela tá por aqui, que é você, Letícia. A Letícia, ela fez aniversário agora, anteontem, né? Isso. É há 2, 3 dias atrás. Letícia, ó, Newton aqui, tenho muito a te agradecer, principalmente por tudo que você faz aí, inclusive perturbando nosso sono. A gente tem uma hashtag Namora Letícia, É. que a mulher não dorme, mas você é pra nós um anjo da guarda mesmo, extremamente competente, extremamente acessível no que diz respeito a tudo que a gente precisa aqui no Agora Eu Passo. Meus parabéns, sei que o Trigueirão também estende esses parabéns. com todo o coração do mundo. Tá até aquela música, te perturbando, domingo de Mas manhã. só que ela é domingo de manhã, de madrugada. Ela, é a cara dela. Mas faz de coração, tá? Um beijão pra você, né? Que você continue aí trabalhando com a Mas- gente por muito tempo. Olha- Mesmo depois de passar na Polícia Rodoviária, que a gente sabe que é o foco de estudo da sua vida. Tem duas coisas que eu odeio. É quem fala da minha careca e da minha língua presa. A Letícia fala dos dois, mas você imagina aí, pra me dar parabéns pra ela, eu gostava muito dela. Letícia, muito obrigado por tudo que você faz pra gente, viu? Meus amores, Muito obrigado mesmo. Deixa eu continuar aqui, tá? Então você tem, ó, construção de 31 prédios, onde você tem os alojamentos do atleta, né? Dos atletas no Rio de Janeiro. O gasto que a gente teve aqui foi de 7,9 bilhões de reais. Meu amigo, muita grana, beleza? 31 blocos de apartamento. Agora, aonde? Se liga do problema que eu vou trazer para as Olimpíadas, na realidade. Aonde, Trigueiro? Na Barra da Tijuca, velho. Porra, Trigueiro, Barra da Tijuca, meu irmão. Né? Carioca chia, quando fala Barra da Tijuca, velho, chia mais ainda. Lindo, de frente pro mar, área verde, coisa bacana, coisa fina, decente. Beleza. Desses 7,9 bilhões de reais investidos, olha aqui, né, uma curiosidade polêmica. 60% desse dinheiro vem de onde, Trigueiro? Investimento privado. Investimento privado.
consequentemente os outros 40% de gastos públicos. E aí, é uma pergunta que é muito simples de ser respondida. Trigueiro, por que os caras fazem isso, professor Nilton? Né? A gente sabe que a gente tem questões políticas envolvidas aí. A gente vê as grandes construtoras brasileiras, as grandes companhias, os grandes empreendimentos no Brasil, né, sendo alvo de operações constantes. Eu posso falar de Camargo Corrêa, Odebrecht. Boa parte Queiroz dessas Galvão. obras da Copa, Queiroz Galvão, das Olimpíadas, foram construídas por esses grupos. E, meu amigo, quando eu pego 7,9 bilhões, 60% é dinheiro de investimento privado, sabe como é que eu posso resumir isso aqui tudinho em uma palavra só? Especulação imobiliária. Não tenha a menor dúvida disso. O que é que a galera quer mesmo, Trigueiro? É especular. Trigueirão. Você acha que já não aparece ali, Nilton, um shopping? Você acha que já não vai aparecer ali, né, um restaurante fino, uma coisa bacana? Isso, na realidade, se transformará num grande condomínio fechado. Sim. Não tem a menor Bairros dúvida planejados, disso. né? Bairros planejados, vivendo um processo de gentrificação, que é tornar áreas nobres. Inclusive, um dos grandes dilemas da Copa do Mundo, das Olimpíadas, da Copa também, é justamente a questão da área portuária no Rio de Janeiro. Que é uma tentativa de revitalização daquela área, muito parecido com... Eu não gosto, Nilton, só para... Porque da ideia de perder a vida. Da ideia de revitalizar, mas de requalificação do espaço urbano. E aí quando você pensa nisso, o que houve na realidade foi quase uma política nazista, de retirada de indivíduos que ali moravam, né, numa zona abandonada completamente. O Estado carioca, e aí é uma crítica mesmo que o Trigueiro faz, porque eu gosto de ser polêmico, eu gosto de dar cara a tapa. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, né, é só ter raiva. Mas ele vai ter que gostar um dia. Ele dá, querendo ou não. Cara a tapa. Né? O Rio de Janeiro estava com uma política meio que nazista, de chegar, de marcar a casa do indivíduo e no outro dia a polícia... A Defesa Civil ir lá e derrubar a casa do indivíduo. Lembrou muito a máfia. Tem um peixe também? Um peixe? Mais ou menos isso. Não tinha um peixe, não, mas tinha uma marcação, né? Prefeitura Municipal PMRJ, Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, né? Teve casa no Rio de Janeiro que foi derrubada na zona portuária, tá? Com pessoas na residência, né? Isso é, na realidade, uma barbárie do Estado do Rio de Janeiro quando realiza esse tipo de prática. Não é uma condição de defesa da não realização da obra. Pelo contrário, acho que a obra é importante. Né? Eu não sou nenhum filósofo para dizer que nenhuma Copa do Mundo ocorre com um hospital, né? Sim, e sim com estádio de futebol. Por que o senhor está com essa língua presa? Eu odeio quem faz isso. Assim, pessoal, odeio assim. Quem fala com a língua presa. É um tipo de política, né, que deve sim ser repensada pelos Estados. Agora eu vou aproveitar o seu gancho aqui e vou lhe dizer duas coisas. Primeira coisa, velho. A gente tem essa Olimpíada no momento em que os estados estão renegociando sua dívida. Nós temos uma Olimpíada ocorrendo no momento em que muitos dos funcionários públicos não estão sendo pagos da maneira como deveriam ser, com os seus salários em dia, recebimento integral. Isso faz com que o grau de insatisfação com o recebimento desse evento seja maior do que o comum, porque você sabe que sempre há um índice de rejeição. Um segundo fator, certo? Estas Olimpíadas que nós vemos aqui, elas são Olimpíadas que acabaram, querendo ou não, marcadas pela cerimônia de abertura. Que não há como negar, foi uma cerimônia linda. Tipo linda. Sim, tipo Gisele Bündchen. Inclusive fazendo uso de 1/10 do orçamento gasto em Londres, por exemplo. E contando uma história não só do Brasil, certo? Mas como também da cidade do Rio de Janeiro, e fazendo com que os traços culturais da cidade do Rio de Janeiro, tem concurso por aqui, que invoca essa questão da arte, da cultura, da literatura, que os traços culturais do Rio de Janeiro, com inclusive a questão do samba, no ritmo carnavalesco, no ano em que o samba completa 100 anos, centenário de samba. Então, o que é que nós temos aqui? Nós, querendo ou não, temos uma Olimpíada que acaba gerando traços contraditórios. Uma Olimpíada que expõe o Brasil para o mundo, num momento em que o Brasil talvez não quisesse ser visto. E quando eu digo que o Brasil não quer ser visto, eu cito como exemplo, como melhor exemplo, o discurso do presidente interino. São 10 segundos, declara apoio. Só lembrar aqui, fazer uma lembrancinha, 10 segundos de vaia, né? 850, batemos aí os 850. Então agora... Vamos fazer o sorteio. Sortear o quê? Então vamos fazer o seguinte aqui. Apostila da Polícia Militar, pode ser? Não, vamos sortear um curso nos 850. Um curso. Então pronto. Sorteio. Então a gente vai sortear um curso para a Polícia Federal, tá ok? Pessoal, então para sortear o curso, agora você vai ficar prestando atenção no chat. Ok. A gente vai fazer uma perguntinha aqui.
certo? Se você já nos acompanhou no projeto que nós temos de atualidades aí no YouTube, certo? Nós já tivemos algumas aulas. Quem colocar aqui a sequência correta das aulas, que eu sei que eles vão pular uma. Professor, pelo amor de Deus, faça o seguinte, coloque só a última. Não, a última nem foi ao ar ainda. Então, Não, as duas últimas que foram ao ar. Que foram ao ar no AEP Atualidades. Procura Título aí, da aula. as duas últimas aulas, o título você coloca aí. Beleza. E você ganha um curso para a Polícia Federal aqui do Agora Eu Passo, tá ok? A gente está falando muito de Jogos Olímpicos, mas vale uma ressalva. Do dia 5 ao dia 21 de agosto, os Jogos Olímpicos. Em setembro, a gente vai ter o quê, Nilton? Em setembro aqui no Brasil? Os Jogos Não, esqueci agora. Paralímpicos. Ah, sim, pelo amor de Deus. Porque assim que acabam as Olimpíadas, os Jogos Paralímpicos. Beleza, né? a gente vai ter Primeiros os Jogos em Paralímpicos. 1960 em Roma. Eu fiquei atordoado Eu agora. perdoe, professor. Pensei que Na era outra realidade, coisa. cuidado, porque a gente tem hoje, né, duas inscritas, inclusive está gerando polêmica entre o pessoal da Paralímpicos língua e paraolímpicos, né? Paralímpicos, que é o que está sendo utilizado, e paraolímpicos, que era o que a gente conhecia. Sim. Beleza? Como disse muito bem o Nilton, em 1960 em Roma foi, né, os primeiros Jogos Olímpicos. Agora, uma pergunta, por que que a gente tem os Jogos Paralímpicos? E por que que a partir de 1960, Londres criou a política dos Jogos Paralímpicos para tentar recuperar ex-soldados londrinos, na realidade ingleses, que haviam sido mutilados na Segunda Guerra Mundial. Então isso pode ser uma questão bacana para você. E agora tem uma pegadinha para o aluno. Qual é a pegadinha? Pergunta, né, que se a gente chegar aqui nos 900, né, eu acho que seria até uma boa pergunta, mas eu vou gastar logo essa pergunta. Me responda rapidinho aqui. Eu vou sortear um beijo no Nilton agora. Não! Não responda! Responda! Não, responde! Responda! Eu te mato, cão! Ó, eu respondo! aqui, demografia e terrorismo. Alguém Já, acertou? a Letícia já tá com e-mail. Letícia A tá mulher com não e-mail. namora, mas isso aí. ó. Maravilha. Nome dos mascotes da Olimpíada. Mas, pelo amor, é muito fácil, fica longe. Bossa Nova, pessoal, pelo amor de Deus, eu tô com medo. Cuidado, eu tô com medo. porque essa é uma pegadinha. A prova pode lhe cobrar isso. Não existem mascotes da Olimpíada. Existe um mascote da Olimpíada e um mascote da Paraolimpíada. Opa, Trigueiro! Vem pra cá, Nilton. Opa! Peraí, professor. Não faça isso não, o carro do leite. O carro do leite. Quem é que são, né, os dois mascotes? A gente tem o Vinícius e a gente tem o Tom. Agora, uma pergunta que eu acho muito bacana. Não, então deixa essa pergunta que eu já sei qual é, para quando o indivíduo atingir aqui os números 900, porque eles já devem também sabendo qual é a pergunta, e você vai já ter eles respondendo bem rápido. Tá bom, o Vinícius, né, e o Tom. Eu vou fazer uma pergunta já quando a gente chegar nos 900... como é o nome desse negócio aqui, professor? Likes, meu irmão. Quando a gente chegar nesses 900 aqui. Galera, já notou o que ele vai perguntar? Então começa logo aí, porque agora vai ser de agilidade. Saber negócio de Vinícius e Tom. Vai aí ser... uma lembrança, a bossa nova, a gente viu a Gisele Bündchen entrando, né? Lindíssima. E o 14 bispo. Rapaz, eu achei um termo agora, tá? Que me surpreendeu. Ela não é mais chamada top model. Olha que coisa linda. Uber model, professor. Uber model. Eu tomei, foi um susto. Eu não gosto nem do Uber. O que dirá do Uber model? Né? Mas aquela mulher, você ouviu o tamanho da fenda, professor? Eu sei, o senhor ficou com inveja. O senhor ficou com vontade de usar aquele vestido. Mas eu vi uma celulite. Parou de trabalhar, né? Eu vi uma celulite, viu? Então assim, moçada, e lembrando... E ela de meia Kindle. Né? Acho que meia Kindle o quê, pelo amor de Deus. Lembrança, né, fazendo alusão à bossa, né? Sim. Também um ritmo, eu não sei, na realidade eu tenho dúvidas. Um ritmo, um gênero, eu não sei, um movimento musical. Eu também tenho uma perguntinha. Essa controvérsia com relação à bossa nova, só para eu concluir. E quem tocou, né, a música Garota de Ipanema, de Tom e Vinícius, foi o... Não. Pronto, é justamente isso. Eu queria que a galerinha pesquisasse, e não só, porque o sobrenome é fácil, né? Sim. Como você já ia falar, mas pesquise também o parentesco, porque agora é moda. Não só da família do Tom Jobim, mas também do Tim Maia. Você tem, eu não vou dizer os graus de parentesco, para que você possa pesquisar aí também e colocar aqui, que a gente já tem, né? Prometemos aqui 2 sorteios. Então, sim, na hora que a gente soltar, já tem as 2 perguntas, já pode pesquisar. Tá ok? Maravilha. Inclusive, olha, se você prestar atenção naquilo que nós vimos,
durante a abertura dos jogos, você via constantemente uma referência à questão da sustentabilidade. E por qual motivo? A menor pira olímpica. Sim. E por que a menor pira olímpica? Para emitir menos gases. gases. Detalhe, medalhas de material reciclado, Exatamente. para fazer com que essas Olimpíadas sejam lembradas como as Olimpíadas mais sustentáveis. E em um você ano, vai ver que cada atleta, chefe de delegação, colocou ali uma sementinha, né, naquelas o árvores. pessoal pequenininhas aqui, ali, parentesco de quem? Não perguntou ainda não, mulher. Calma. Eu só É. pedi vocês atentar. Colocou ali a sementinha que vai ser plantada no Parque Olímpico. Aí você viu que tudo aquilo virou justamente o que o Nilton falou, os anéis olímpicos, todos verdes, mostrando o destaque da sustentabilidade. Lembre que em Justamente Sochi, na Rússia, porque- um não abriu, né? Exato. Não abriu, Aí a foi gente um momento fez uma tenso. festa, né, assustadoramente bem reconhecido. O Nilton falou aqui do 14 bis. 14 né, bis. Foi uma coisa, eu não assisti Os irmãos por inteiro, Wright mas devem ter gerou se um questionamento contorcendo no túmulo. na indústria, na imprensa americana, né, sobre essa polêmica dos Quem Wright, teria do Santos Dumont. sido o verdadeiro inventor do avião. Eu né? aprendi na minha escola que o Santos Dumont inventou o relógio, Relógio de de pulso. pulso também, Foi né? isso que ele inventou. O resto Não, ele só agora- deu uma decoladinha Detalhe, ali. avião, Era uma raia. avião que foi utilizado como arma de guerra durante a Primeira Guerra Mundial. Esta Primeira Guerra Mundial, um dos primeiros momentos de paralisação dos Jogos Olímpicos em 1916, já que a Primeira Guerra Mundial é entre 14 e 18, então com o Tratado de Versalhes lá em 19, em 16 nós temos uma paralisação. Outra coisinha, uma brincadeira aqui, Trigueiro, vem comigo. Show. Vamos pegar a Segunda Guerra Mundial, né? Porque você sabe, entre 39 e 45, então em 40 e 44 nós também não temos Jogos Olímpicos. Sim. E você deve lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial nós temos as potências do eixo, e depois aquilo que nós chamamos de países aliados, concorda Sem comigo? dúvida. Massa. Potências do eixo, aí você lembra o eixo Roberto, um grande amigo nosso, que hoje está na concorrência, mas eu lembro das aulas com ele, o Roberto, né? Eixo Roma, Berlim, Tóquio, concorda comigo? Roma, Berlim, Tóquio. Posso falar o nome dele? É o professor Rafael Moreira. Grande Isso abraço. aqui, Roma, Berlim, Tóquio, tá ok? Mas eu quero esse lado aqui, certo? Aqueles que vão se aliando durante a Segunda Guerra Mundial. Aí nós temos quem? Inglaterra, França, Estados Unidos e, à época, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Exatamente. Entre 1922 e o final de 1991, nós temos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, lembrando, inclusive, o boicote que nós falamos de Sem 80 e dúvida. 84. Né? Então, os Jogos Olímpicos nem sempre foram palco de demonstração dos ideais olímpicos de fraternidade. Pelo contrário, foram locais de demonstração de superioridade geopolítica. Então, o que é que nós temos aqui? Rapaz, Galerinha, olha aqui, presta atenção, Trigueiro. Desculpa. Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Vamos chamar o fruto da União Soviética hoje que? Rússia. De Rússia, né? A Rússia e o Vladimir Putin. Sim. Esses 4 países se aliaram na Segunda Guerra Mundial Sim. para combater o nazifascismo, representado dúvida. principalmente por Hitler e Mussolini e pelo Hirohito no Japão, né? Culminando com as bombas atômicas lançadas em agosto. Então nós Sem temos dúvida. aí, inclusive, uma referência ao Obama. Completaram 100 anos ano passado, né? E O lançamento quando das bombas nós temos o atômicas. efeméride no ano, Isso. o outro ano é que Rapaz, passa. repete essa palavra bem Efeméride. bem diferente. Efeméride. 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 Rapaz, Agora, achei bonito. deixa eu dar o toque de uma coisa. A gente estava comentando aqui do medo nas Olimpíadas, que eram violência urbana, zika e terrorismo. Adivinha quem é a coalizão que ataca o Estado Islâmico? Olha aí. Eita, velho, então quer dizer que desde quando eles não se juntam? Desde a Segunda Guerra Mundial, inclusive, com intensas disputas geopolíticas recentes, principalmente entre os Estados Unidos e a Rússia, né, que eu estou chamando aqui de fruto da União Soviética, na verdade o fruto é a CEI, Sem dúvida. Comunidade dos Estados Independentes, que participou da Olimpíada de 92. Inclusive, faça o seguinte, veja... Não, pronto, não vou falar, não. Eu sou mais uma Porque- pergunta, não, professor. é porque eu não vou dizer qual é a pergunta que eu vou fazer. Eu vou logo dizer que os likes não estão subindo, ok? Então, assim, não vai ter mais sorteio de nada, a gente vai parar aqui, vai embora, que eu já tô morrendo de fome, ok? Você não viu Então, o que esse não animal vai comeu no subir, intervalo, viu? Né? O negócio tá sério aqui. Então, bora logo subir esses likes aí. Eu não sabia nem que era like, não. Tô Ah, sabendo. pois então, vou fazer uma Deixa eu pergunta ver. logo para subir esse like aqui. Faz o seguinte, agora vai Deixa uma eu fazer a apostila. minha, professor, a minha pergunta, professor. Não, a sua vai depois. Certo? Quem é o mascote da Olimpíada? É. Vinícius. Pergunta E o que é que surpresa! o Vinícius representa? E a segunda pergunta, na mesma sequência, né? Você vai responder respectivamente. O Tom é o mascote da Paralimpíada. E o que é que ele representa? Lembrando, o Vinícius é o amarelinho. Um sonhinho. O Tom é o verdinho, Verdinho. com azulzinho, né? Um negócio mais ou menos assim. Inclusive, uma coisa bacana, tá no material de vocês. Depois vocês deem uma olhada, o Nilton falou aqui de sustentabilidade. Olha que coisa legal.
o slogan... E o mascote da de Copa, que era o entregue. Peba. É o Peba, era o Fuleco. Fuleco. Né? Você pega ali a capa de entrega da documentação para o Comitê Olímpico, está aí Sim. no seu material. É uma exaltação à natureza do Rio de Janeiro. Olha o que eu falei, imagem da cidade. Então você vai ver ali uma representação dos morros do Pão de Açúcar, né, nas 3 cores principais da bandeira brasileira, né? Alguém botou aqui, beleza, né? A Maria foi a Maria Eduarda Mendes, foi isso, Letícia? Não, é bom não Beleza, não citar mais, eu não vou citar mais não. Quando mas a eu acho que foi Letícia Maria, falar... Tá? Manda um e-mail, Jujuba, né? Acho que foi ela mesmo. Tá? Fauna e Flora, beleza, massa. E o que é que foi sorteado agora mesmo? O que é que foi sorteado? Eu não sei. Pois é, tu que foi falar. sorteado uma apostila da Polícia Militar. Beleza? Estado do Ceará. Então quem ganhou é a Fauna e Flora, ganhou a apostila da Polícia Militar. Primeiro sorteio foi um curso, segundo sorteio a apostila da Polícia Militar. Próximo sorteio o pacote de Big Big, aqui pra você. De menta. Beleza, de menta, que era o melhor que tinha, porque os outros eram ruins mesmo. Trigueiro, mas olha a imagem da cidade. Então o Rio... Né, que é considerada uma das cidades mais bonitas do mundo, que sabe, E é diferente a mais bonita, E é é diferente assustadoramente mesmo. lindo. Rio de Janeiro é realmente lindo, a cidade que beira o mar, né, tem ali um misto de poesia, um misto de boemia. É um dos lugares mais cidade que faz fantásticos. você lembrar do formato, né, das cores do calçadinho em Copacabana. Sem né? dúvida, É é impressionante. belíssimo, é realmente uma das cidades mais bonitas do mundo. Eu não conheci ainda quase nada do mundo, mas o Rio, para mim, ainda é a cidade mais bonita. Conhece Jaguaruana? Jaguaruana eu conheço. Então conhece mesmo o mundão. Interior do Ceará, meu irmão. Então, assim, então, assim, o Rio realmente está de parabéns. Né? A abertura já foi um sucesso, a repercussão na imprensa internacional, muito bem falada. Tá? Agora, a construção dos jogos, a gente já está tendo problema de fila, por exemplo, com sem relação comida. aos ingressos e com relação à comida. Né? Procon do Rio agiu agora de semana. E muita gente está perguntando também sobre os vazios em algumas arenas, né? Alegando que há vamos dizer assim, um intocamento, a negada está intocando os ingressos, ok? E da onde estariam saindo esses vazios? Por que as pessoas não estão indo? O Comitê Olímpico, inclusive, justificou isso aí recentemente. Então fica essa dica para você. Cuidado com isso, porque isso é importante pra caramba. Trigueiro lembra também pra galera aí que a lei antiterrorismo brasileira, ela foi criada justamente para que os atos preparatórios de um atentado terrorista, que outrora não eram enquadrados aqui no Brasil, eles pudessem ser tipificados como crime, para que nós pudéssemos agir contra aqueles que, por exemplo, mantêm qualquer tipo de relação com grupos terroristas como Al-Shabaab, Boko Haram, Estado Islâmico, Al-Qaeda, certo? E a milícia talibã, né? Sim. Então, principalmente o Estado Islâmico, ISIS e o Daesh, né? Como você queira chamar, porque o bicho tem vários nomes com a questão do califado no Iraque e na Síria. Então, quer dizer que nesse momento nós estamos vivendo o que há de melhor nos jogos, pessoal. Indiscutivelmente. Por quê? Porque nós vemos só o que dá certo. Até que alguma coisa não dê, como um atentado, por exemplo, que Deus queira que não tenha. Mas uma outra coisa que eu acho que é importante chamar a atenção. Lembra da França na Eurocopa? Sim. Se prepararam para o momento do evento, de 5 a 21 de junho, no caso do nosso, né? Sim. Então se prepararam para o evento e o atentado veio depois. Não que eu esteja dizendo que vem depois. Sim. Mas lembre que a ameaça terrorista não vai embora junto com o circo E olímpico. há, sem dúvida nenhuma, um relaxamento das tropas e das forças, tanto militares, como da Polícia Federal, como da Polícia Civil, como de quem está atuando, inclusive das forças internacionais, no intervalo entre o fim das Olimpíadas e o momento paralímpico. Tá? Então há esse relaxamento. E é aí onde a gente tem um potencial risco, né, de um atentado dentro do território brasileiro, dentro do território do Rio de A Janeiro. Olimpíada tá tão perigosa, meu amigo, que já a primeira medalha foi na bala, compadre. Tu imagina esse negócio não é pesado? Tá ok? Moçada, outra lembrança que eu gosto sempre de Trigueirão, fazer... dá pra você falar o que é que a gente vai ter em Quixadá, por favor? Dá O sim, que é mais que vai uma ter? lembrança, ok? Dia 20 de agosto, sábado, agora, Quixadá, de 10 às 18 horas, curso objetivo, super aulão de preparação para a Mas Polícia fora Militar. a aula tem uma coisinha Beleza? aqui, viu? Fora a aula, sorteio de curso e apostila e a entrega de um super jornalzinho com dicas de todas as disciplinas. Tá? Direito Constitucional, atualidades, vai ter informática, vai ter raciocínio lógico, português, vai ter legislação da Polícia Militar, popularismo, né? Vai ter balé, vai ter tudo. E detalhe, Tá? viu, galera? Se liga. Dentro da nossa aula de atualidades,
a gente vai inserir elementos do direito constitucional, Isso. inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. A gente vai falar de segurança, a gente vai falar de terrorismo, Brexit. a gente vai falar de uma série de coisas que vai estar, sem dúvida alguma, na sua prova. Por quê? Porque cada vez mais os concursos têm se tornado de caráter interdisciplinar. Olha, só perguntando aqui, o Valberto Severino está perguntando. Valberto, Quixadá, dia 20 de agosto, beleza? Dia 20 de agosto. Sobral, 3 de setembro, beleza? 3 de setembro. Manja pra caramba, Letícia. O cara é bom. Letícia, eu já tô nosso próximo vendo, professor de Direito Constitucional aqui do IP. eu já tô vendo ele usando como exemplo para falar do inciso 1 do artigo 5º. Homens e mulheres são iguais, né, em direitos e obrigações de acordo com os termos dessa Constituição, Sobretudo viu? domingo de manhã. Olha, dia 3/9, sábado, Sobral, também de 10 às 18, lá no Colégio Farias Brito, em frente à Praça de Cuba, ali pertinho do Arco do Triunfo Sobralense. Ô, tá? canto Então, bom, vou cara, de casaco. É bom, vai ser bom, vai estar Vou uns de 22 casaco. graus. Assim, 3 horas da manhã vai estar uns 22 graus, né, dentro do forno, certo? Moçada, porque fora é mais quente. E aí também vai ter venda, vai ter sorteio de curso, apostila, tá? Jornalzinho que salva, não tem a menor dúvida disso. Então fica essa dica aí. Você que é de Sobral, você que é de Quixadá, pelo amor de Deus, divulga para todo mundo. Eu não sei mais nem se tem ingresso, na realidade. Mas divulga aí. Isso é verdade. Só no site, tá? Só no site do curso Agora Eu Passo que você vai encontrar. Então fica essa super dica aí para você. E galera, já que a gente tá falando de super dica, vai lá no site do Curso Agora Eu Passo, porque essa é a maior super dica. Lá você vai encontrar muita coisa gratuita, lá você vai se encantar pelo site, vai se encantar pelos professores, porque a gente faz isso aqui do jeito que a gente gosta. Você pode notar que a gente está aqui há mais de 1h30 falando de coisas que são realmente aquilo que nós vivemos no dia a dia. Então, muitas vezes um assunto chama o outro, mas chama muito mais o interesse e nossa curiosidade. Quando nós vemos aqui aluno, inclusive, quero mandar um beijo, por quê? Porque tem aluno meu de vários cursos pelo meio do mundo, cursos presenciais, esse eu posso falar, galera que tem aula comigo, tem aula com o Trigueiro em colégio, pessoal de Teleios, terceiro ano A, B, C, tarde, a galera toda que está assistindo, né? Porque aqui a gente também trabalha, pessoal. A gente não só se diverte, não, e é muito trabalho mesmo. Galera, tá papocando de concurso. Sem dúvida. Se você achava que não ia ter concurso, porque os concursos federais tiveram aí essa pausa, meu irmãozinho, isso só serviu para quem dorme no ponto não conseguir sua aprovação. Porque, só concurso aí, né, com salários excelentes, como é o caso lá de agente penitenciário do Piauí. Quase R$6.000 de salário. Se eu ganhasse meu amigo. isso. Se eu ganhasse a metade disso, meu amigo, eu tava feliz da vida. Ok? Dava até pra comer uma pizzazinha no final de semana com borda recheada e tudo. Né? Mas tá russo o negócio, tá só rola creme crack agora. Resultado, olha, tá? A gente... Pedro, eu quero responder o Pedro. Piauí, Quero responder o Pedro. Beleza? E também, Juliana Andrade, beijão, você foi minha aluna no último concurso aí da Polícia Militar do Ceará. Eu não vejo vantagem nisso. Né? Parabéns. Tá, beijão pra tu. E também Polícia Militar do Estado do Ceará. Quem teve aula contigo, Rafael Rocha. 4.000 vagas. Minha Nossa Senhora, agora vamos embora. Tá, tive aula dele para o IBGE, Thalita de Oliveira, Rafael Rocha. Também não vejo vantagem. Beijão pra vocês, tá? A gente tá aqui todo dia tentando fazer a vida de vocês melhor, apesar do Newton. eu sou a única cor boa que tem nessa dupla, rapaz. Você já viu? Vai. Deixa eu responder aqui que eu ia falar. Uma pessoa aqui que eu sabia o nome, que eu não sabia o nome mais agora. Rafael, ele perguntou se essa crise continua. Rafael, que crise, velho? Que crise? A crise é do governo, a crise não é de concurso, não. Sabe por quê? Tá papocando polícia militar em todo canto, tá papocando tribunal, agente penitenciário. O problema é que quem estava focado em um concurso federal que ia sair daqui a 10 anos, ele acabou usando isso como pretexto para não estudar. Mas olha a galera estudando. Pô, velho, a gente tá... Hoje é quarta-feira, né? Isso. A gente tá numa quarta-feira. Quinta. Hoje é quinta? Quarta, é verdade. A gente tá numa quarta-feira. Nós temos 860 likes aqui. Olha o tanto de gente que tem estudando. Para galera. chegar nos 90. 900. Seguro ter 90. Sabe contar não, animal? Às vezes não. Moçada, deixa eu só lembrar. Falei dos efeitos negativos aqui das imagens, beleza? Agora também tem efeito positivo, Nilton. A única coisa que não pode ser positiva é o exame de HIV. Deixa eu só trazer para você... Rapaz, o negócio foi meio violento aqui. Deixa eu só trazer para você aqui, né, a questão, por exemplo, dos efeitos positivos. Quais são os efeitos positivos? Primeiro efeito positivo a gente já falou, abertura.
foi muito bem discutida no cenário internacional. Mas o segundo efeito positivo, que seriam alguns legados, alguém perguntou inclusive aqui. De infraestrutura. As obras de infraestrutura são legados importantes para a cidade. Talvez não sejam, na opinião de alguns, inclusive da do Newton, eu discordo um pouco disso, né, da principal. Mas você tem, por exemplo, obras importantes como o VLT, lá no Rio, lá na Barra, tá? Você vai ter obras de infraestrutura dentro da cidade extremamente importantes. Não, mas deixa eu me retratar, Então, deixa eu me retratar. Não. Vacilou. É porque é porque tá comigo. É porque é da maneira como estão sendo feitas. Porque nós temos, querendo ou não, isso é uma coisa que eu tenho muito cuidado com os termos que eu utilizo. Mas é uma coisa que você nota que está tendo enterrado, e muito bem enterrado aí, dinheiro oriundo de corrupção. Sem dúvida. Você pega a Lava Jato, você pega os institutos que a Lava Jato faz uso, como, por exemplo, a delação premiada, e tá todo mundo caindo. Sabe por que o Brasil perdeu o grau de investimentos? Também junto às empresas que fazem essa análise, SP, Standard, a Standard, que é a SP, né, a Moody's, a Fitch, por um motivo bem simples. Querendo ou não, a gente não sabe qual é a próxima fase. Sem dúvida. Então a gente está vivendo quase que um jogo de videogame. Por Essa exemplo, operação ela já passou de quantas eu acho que ela já está caminhando para a 30ª, já passou a 30ª fase, eu acho. Eu não tenho certeza, mas já tem a 27ª. Ela chegue nem em 80 mil, não. Cara, não duvido, não. Na reportagem de um negócio programa assim, não dá. jornalístico, uma revista eletrônica ali, eles disseram, cara, tem instante aqui para quantas fases vier. E, cara, com essa delação premiada, né, você pega a Lei de Combate às Organizações Criminosas, que permite o instituto mais intenso da delação premiada ou colaboração premiada e da leniência, você não sabe onde é que isso vai dar. Então, se hoje eu tenho um enquadrado na investigação que decide abrir o bico, ele pega mais 4. E um desses 4 pode ser, por exemplo, dono de uma grande empreiteira que tem 4 vezes o orçamento da Globo e a maior da América Latina. Não tem dúvida. Pode ser um presidente interino, né? Se duvidar, pode ser um vice. Embora, aí já que a Letícia estava falando constitucional, pode ser um presidente, mas é a questão do STF. Inclusive Sem a questão dúvida, do Moro, né? sem dúvida. A questão do Moro, que acabou aí, né, dando um alô para Dilma no escudo telefônico e acabou fugindo a sua competência, né? Então, vai lá, Trigueirão. Moçada, então assim, quando você lembra custo-benefício, tá? É um outro, né, aspecto negativo da imagem da cidade que está sendo construída. Que foi, Nilton? Eu quero saber por que disseram que eu sou São Paulino. Jesus, né? Acende a luz, tá? Explode, mulher. É Nilton T agora, na próxima. Se eu fosse um atleta, eu era do halterofilismo. Não tem balé? Vai dar certo. Ele jogava badminton, ô menino. Moçada, a imagem positiva, além das obras de infraestrutura, que seria um legado bacana, tá? A gente teria o desenvolvimento do esporte de base. Por favor, deixa a pessoa falar. Esporte de base dentro do Rio de Janeiro. Então, mais investimentos no esporte de base, né? Então, isso é um legado bacana. E, além disso, uma potencialização da atividade turística. Eu gosto muito de falar de turismo por um detalhe simples, tá? Eu vejo o turismo crescendo nas cobranças de prova. Nas emergências de cobrança, ele está aparecendo aí com grande destaque. E se você pegar o Brasil, você acha que a gente recebe muito turista. Errado. A América Latina, ela só recebe 1,4% dos turistas do mundo. É muito pouco. Só para que você tenha ideia, só Paris, recebe por ano 80 milhões de turistas. Paris sozinha recebe mais turistas que o Brasil inteiro. O Rio de Janeiro, através dessas Olimpíadas... Paris é linda, eu vi uma foto um dia desses. A foto era linda. Champs-Élysées... Sei o que é isso, mas croissant, brioche, né? Renault Peugeot... Tá? Olha... a França, só Paris recebe mais turistas que o Brasil inteiro. Então o Rio ele pode potencializar essa atividade turística dentro do cenário internacional, recebendo vários novos turistas. Inclusive, tem hoje, dentro do estado do Rio de Janeiro, né, visitas guiadas, por exemplo, às favelas. Eu acabei de ver hoje, né, o depoimento não me falha a memória, é a rainha de bateria da Mangueira, me perdoe, não me falha agora o nome dela. Muito bem, não é uma que dança, né? Ela dança sempre, né? Samba, né? E ela convidando os turistas que estavam no Rio de Janeiro a ir até a Mangueira, né, ver o desfile da escola de samba, ver a Mangueira entrar. Samba, piada mesmo. Essa aí, né, viu? ver a Mangueira entrar
e comer uma feijoada na quadra da Mangueira. Diga-se de passagem, o Trigueiro já foi na quadra da Mangueira, vi a Mangueira entrar, tá, beleza, tá, tudo bem. É um espetáculo. Você sabe sambar? Bacana. O quê? Também. Rapaz, não fresque não. Sambei, eu tô batendo, sambei. Seja macho, Santos. Ah, garoto. Ó, né, depois você vai sambar também. Olha, resultado, ó. Moçada, é um espetáculo à parte. Não só Mangueira, Salgueiro também, né? E a Rocinha, hoje é quase obrigação. Você vai no Rio, tem que ir na Rocinha, tem que subir no morro, tem que entender o que é a construção do Rio de Janeiro de fato. Rapaz, eu também, mas eu tô me sentindo agora... É porque você não viu eu sambando no vídeo. Eu fiquei constrangido. Vou falar duas coisas, bem rapidamente. Vai. São duas coisas bem simples. Primeiro, você deve aí ficar todo dia querendo que o Brasil ganhe medalhas e mais medalhas. Pessoal, não vai ganhar. Querendo ou não, o investimento feito, tanto do ponto de vista público quanto privado, ao longo de mais de um ciclo olímpico. Sem dúvida. Não se forma um atleta em 4 anos, se prepara um atleta para uma competição específica em 4 anos, que é o famoso ciclo olímpico. Sem dúvida. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa também. Quando você vê, por exemplo, vários, né, na realidade me falta o termo, mas vários candidatos a medalhas, né, os prováveis candidatos a medalhas, sendo eliminados aí em primeira fase, segunda fase das Olimpíadas. Então a gente, Djokovic é um grande símbolo disso. Serena Williams. Então, Serena Williams. Então a gente tem um símbolo, né, de que o esporte olímpico, o nível de competição ali é altíssimo, é assustador. Né? É um detalhe muito pequeno, tá, que mostra que eu posso ganhar ou perder uma medalha. Eu, por muito tempo, profissional também, a gente fez alguns esportes aqui, né, entre eles algumas lutas. E eu vi a luta, por exemplo, do Felipe Kitadai, né, contra o cara do Azerbaijão. Que pão lindo, né? Que pão lindo. Mas o nível de competitividade desses caras é assustador. São 2 faixas pretas no nível altíssimo. É tanto que as lutas do judô são decididas quase sempre no Golden Score. Quase sempre. Tamanho. Então, assim, é um nível de competência assustadora. E isso é um investimento de longuíssimo prazo. Você vê ginasta olímpica, né? A ginástica olímpica brasileira chegou à final. Foi em 8º tanto lugar. Masculina quanto feminina por equipe. A masculina pela primeira vez. Isso. E você acha que é ruim? Diego Hipólito! Menino, para. Você acha que é ruim. Rapaz, um 8º lugar, onde você tem 206º, 8º feminino. Não, o 8º é porque são 8 na final. Ah, tá. 8 finalistas. Né? Entendo tudo. Mais de 200 países, ele tá falando da duplo parte que twist, ele carpado. Né? Salto dos Santos. Já tu vai saltar aqui. Tu vai saltar. Bota no chat aqui. A gente mostra que o investimento é de longuíssimo prazo. A gente tem ginasta no Brasil aí com 16 anos. 17 anos. Pronto, então, assim, isso pronto. Maria Eduarda, olha, para de perturbar, eu vou te pegar na sala de aula, tu enche meu saco. Deixa eu dizer uma coisa pra você, bota lá no chat, deixa eu ser chato. Já. O Trigueiro tá abrindo aqui como é que é? Mais uma vez. Xvideos. Não, desculpa, esse é outra aba. Ranking de medalha. É outra aba. Essa é outra aba, abre e bota aqui no chat. Certo. Olha o que é que você vai ver. Pessoal, também tem uma questão cultural. Independente do investimento muitas vezes feito, nós podemos aumentar o número de medalhas. Mas só que, culturalmente, o Brasil, ele é um país de privilegiar esportes coletivos. Sem dúvida. Então, querendo ou não, sem brincadeira. Inclusive, eu vi hoje uma declaração. Por mais que isso seja engraçado para mim, tá? Eu sei que vai virar uma sacota. O rapaz, né, do arco e flecha, né, no Brasil, ele foi desclassificado. Eu tava praticando hoje, um dia desse. Né, ele foi desclassificado, eu sei, lá no SOP. Ele foi desclassificado hoje. E ele pediu para que a gente tivesse maior investimento do Estado em arco e flecha. Para que a gente treinasse mais, que aquilo virasse um esporte olímpico. Isso me lembra um cara chamado Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, no início do século XX, ele dizia que o futebol não tinha futuro no Brasil. Exatamente. E sabe qual era o esporte que a gente devia investir? Era um esporte chamado rasteira. Rasteira, que é um esporte que, óbvio, você não sabe nem o que diabo é. Você nunca deu uma rasteira em ninguém. Mas, meu amigo, deve lembrar das competições de remo no Brasil, antigamente. Sem dúvida, os grandes clubes do Rio de Janeiro, clube de surgiram regatas, né, do Vasco, do Flamengo, porque também assim. tem a questão do momento histórico. Sim. Das intrínsecas relações culturais entre o povo e o esporte praticado. Querendo ou não, o que é que você vai ver aqui? Olha, nós temos um esporte muito popular, que é o futsal, né? O antigo futebol de salão ainda existe. Para quem não sabe, futebol de salão não é um esporte olímpico, nem o futebol de salão. Inclusive, tem uma questãozinha aí que não vai dar pra gente fazer,
no seu material, mas está aí todo gabaritado, bonitinho para você. Futebol de salão não entra como esporte E olímpico. detalhe, há futebol de salão e há futsal. Sim. Inclusive, assim, não sei se o Trigueiro vai brincar com isso, eu fui atleta há muitos anos de futsal, diga-se de passagem, né? Graças a Deus, deu minha vida ao esporte, grande parte do que não é muita coisa. Inclusive, joguei contra ele nos nossos tempos de universitário, né? Infelizmente, foi só um jogo e ele ganhou, porque ele ainda era magro nesse tempo, mas existe o futebol e o futebol de salão. E diga-se de passagem, pessoal, quando você privilegia esportes coletivos, você perde grandes filões de medalha. Tem esportes que você só conhece no momento olímpico. A ginástica artística é um que você só para assistir uma competição em um momento olímpico. Claro que a minha visão é altamente preconceituosa e justamente... Viu, Juliana? A gente também te ama. Que foi que ela falou? Ele disse que deve fazer tempo mesmo que a gente não joga. Né? Mas... A gente tá jogando sinuca, né? Porrinha. Márcio, tá? Juliana, a gente te ama, viu? Me dê seu e-mail que eu vou mandar para um amigo meu, se chama, como é o nome, Márcio? Daesh ISIS, certo? Estado Islâmico, que eu gostei muito de você, certo? Tomara que você demore a morrer, mas que seja lento, bem lento, viu? Preste atenção. Então, agora você pega, por exemplo, o Michael Phelps, né? Se eu não me engano, o homem ontem pegou a 21ª medalha de ouro, né? Isso. São 24 medalhas ao todo, se não me engano, 24, 25 medalhas. O cara é um burger. É lindo, mano. Você tem uns braços compridos, é a cor mais linda do mundo. Desculpa, passou. Foi só um momento Newton. Sabe aquele momento em que o silêncio constrange? Pois é. Vamos lá. Michael Phelps, né? Ele, Michael Phelps, sozinho, destruiria países e países. Bota o ranking de medalha aí que você está abrindo. Ranking de medalhas. Pronto, se você pega as medalhas do Michael Phelps somadas em 3 Olimpíadas, ele vai ter mais medalhas do que países que estão. Obrigado por ter aberto aqui, não está mais funcionando. A internet que não funciona. Pronto, aqui. Ele vai ter mais medalhas do que, por exemplo, a China nesse momento. Atualmente. Ele vai ter mais medalhas, se somadas às de ouro, né, como principal referência, do que os Estados Unidos, que estão em primeiro lugar em quase metade da Olimpíada. Pô. Exatamente. Então, se tivesse um país, Michael Phelps, você imagina aí a situação que não seria. Tá acabando. Se a gente pegar o ranking total das medalhas, o Michael Phelps, se não me falha a memória, o número é esse. Ele vai ter mais medalhas de ouro do que a metade dos países que já competiram em Olimpíadas. Mais da metade dos países. Só um indivíduo, né? Que bateu outro americano, que era o Pitts. Beleza? O Mark Pitts dos Estados Unidos, na natação. Também, exatamente. Era? E que era o outro grande medalhista. E que ele, Phelps, bateu, né? Exatamente. Que o Ele Phelps bateu. Agora, se você quiser dar uma pesquisada, tem um ginasta, se eu não me engano, que se encontra entre o Phelps e o Pitts com relação à medalha. Você não procura é depois. Não, a Nádia Comanete foi a primeira a ganhar a nota 10, né? Inclusive foi dado 1 porque não se tinha nota máxima naquele momento. Exatamente. Pensou que eu tava brincando, né? De ginástica artística, Ele entende. eu entendo tudo. Galera, a gente tá terminando. Opa, cupom 30 pra passar. Isso, lembrando. Cupom 30 pra passar. Gente, pelo amor de Deus, cupom 30 pra passar. Acende a luz. Cupom 30 pra passar, porque só o que mandaram foi cartaz. Cupom 30 pra passar. Cupom 30 pra passar. Cupom 30 pra passar. Deu pra... Tem que ver tanto cartaz, tanto like. Galera, mais uma lembrança. Tem um último sorteio que o Nilton quer fazer aí. Quero fazer. Olha, viu? mais uma vez, Quixadá, dia 20 de agosto. Deixa eu falar logo, galera, a pesquisa enquanto eu falo. 10 às 18. Beleza, vai. Pronto, pessoal, pesquisa aí bem rapidão. Qual foi a colocação da Comunidade dos Estados Independentes na Olimpíada de 92? Show. Pra você ver como o fruto da União Soviética ainda era poderoso olimpicamente, tá bom? Massa. Pesquisa. E aí, ó, 1 minutinho pra responder isso. Sábado, Quixadá, dia 20 de agosto, de 10 às 18 horas, As R$30. tigresas. Curso objetivo, tá? Venda de ingresso no site cursoagoraeupasso.com.br. Repetir a pergunta. Em 1992 participou a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, nas Olimpíadas de Barcelona. Olha aí qual colocação ela ficou, por favor. Massa. Sorteio de curso, apostila, vai ter entrega de jornalzinho com dica. O diabo a gente vai fazer lá em Quixadá. Sai. A pedra da galinha choca, meu amigo, ela vai botar esse ovo agora no concurso da PM. Nossa, Quixadá é uma terra tão boa que até as galinhas, até as pedras são galinhas. Trigueiro, beleza. E dia 3/9, o negócio tá brabo lá, tá bala até uma dor, viu? Quixadá. Dia 3/9, sábado também. Sábado. As tigresas. As tigresas. Sobral. O negócio tá sério hoje. Sobral, também de 10 às 18. R$30.
Colégio Farias Brito, ali em Lembra do frente à programa Praça de Fantasia? Cuba, Fantasia. né? Perto do Deu um posto- aviso aí, vai, perto do Fantasia. posto São Domingos, tá fantasia no ar. Galera, tá russo o negócio. Também venda de ingressos, cursoagoraeupasso.com.br. Se liga porque o bicho vai pegar tanto em Sobral como em Quixadá. Quem é que vai estar lá? Eu, E treineiro. as tigresas. Ah, sucesso. Beleza, boa? Alguém respondeu? Tá? Rapaz. Estão trazendo aqui 44ª colocação. E aí, Nilton? Volta aqui pra cima, peraí. Volta aí, volta Quem pra foi o cima. primeiro? Ele foi o primeiro, a Letícia, 26º lugar. Tem gente aqui dando várias classificações, vale-me Jesus. Agora lascou, foi tudo. Agora, Amarra a pessoal, palma. presta atenção. O primeiro que respondeu, a Letícia, pesquisei. O primeiro que respondeu agora tá na mão. Vai namorar, Letícia, vai procurar saber quem ganhou. Beleza. Valeu, galera. Show de bola, um fortíssimo abraço. Mais um EP pra vocês, ao vivaço. Já já a gente volta com mais um evento. E Valeu, as Nilton. tigresas. Uau.